retornando com uma entrevistada que vai falar cada detalhe sobre o astro, os astros, a astrologia. Hoje nós temos como convidada no Projeto Sabedoria a Grazi. A Grazi, ela tem um trabalho muito bonito com astrologia e ela trata o mapa astral das pessoas. E a gente vai falar sobre isso e algumas coisas mais que ela tem a vontade de sanar a curiosidade da gente. Eu quero dizer para vocês que eu tô aprendendo muito aqui, por isso que tá demorando para começar a live, sabe? Daí a gente tinha falado que ia começar antes, daí foi passando, ela me falava uma coisa, eu entendia outra, daí eu falei assim, não, calma aí que eu tenho que entender também, né? Senão eu não vou conseguir perguntar. Daí ela falou assim, não, mas isso é isso, Ricardo. Eu falei, sabe quando a professora fala com o aluno da quinta série? Daí o aluno da quinta série fala assim, tá, professor, mas não entende? Então aconteceu bastante coisa, mas agora estamos craque. Ela conseguiu desvendar muitas coisas aqui, eu consegui anotar algumas coisas e vai ser bem bacana, sabe? Então eu vou passar a palavra para ela, ela vai dar um oi pro pessoal que está vendo ela ali no Instagram, que está ao vivo dela também. E estamos ao vivo no YouTube e é uma alegria ter você aqui, Grazi. Que gostoso e que bom que você pôde vir. Muito obrigada, eu que agradeço o convite, eu tô bem feliz de estar aqui. Só esse papo todo, né? Gente, sou a Grazi Antunes, sou astróloga e só o fato de ter recebido esse convite e a gente já tá aqui nos bastidores conversando sobre astrologia, foi quase uma aula de astrologia aqui pro Ricardo, para ele entender como que funciona esse mundo, né, da astrologia, que às vezes as pessoas elas não entendem como que funciona, o que é, para que serve. Então, o nosso bate-bola aqui, o nosso bate-papo hoje vai ser para desvendar. E eu perguntei também o que é, né? para que serve, perguntei um monte de coisa pra você já. Exatamente. Então, aos que não conhecem a Grazi, entrem no Instagram dela depois. Ela vai falar agora para vocês e depois nós vamos deixar registrado também no final da entrevista, tá bom? Qual que é o seu Instagram? Pode passar? Grazi com ZY Antunes Astrologia. Segue lá. Eu vou começar pelo começo, né? Então, o que é astrologia? Que eu não sei o que é astrologia. Eu fico pensando, falo assim, como eu não sei o que é astrologia? Logia, estudo, astro, estudo dos astros. Tá bom, e agora, Ricardo, qual é o próximo passo? Não sei. Isso. Então, a astrologia, gente, ela é uma ciência, ela é um estudo, um corpo de estudo, que é a logia mesmo dos astros, estudo dos astros, e qual é a correspondência, como que esse estudo desses astros, do céu, dos movimentos celestes, eles se correlacionam com as nossas vidas. Então, como que os movimentos que acontecem no céu se correlacionam com a nossa vida diária? Como que eu posso usar a astrologia a meu favor dentro da minha rotina, dentro do meu dia a dia? Que benefícios que ela pode me proporcionar? Então, são esses estudos relacionados aos movimentos celestes e a correspondência que eles têm na nossa vida, no nosso dia a dia. Você falou uma palavra-chave para mim. Utilizar na minha vida e nas nossas vidas. Eu fico pensando que quando eu ganho habilidade de alguma forma ou um conhecimento de alguma forma, eu utilizo ele nas minhas coisas como eu bem entender. Então, quando eu recebo uma informação, ela vem somar na minha vida. Exato. Então, no seu caso, no seu negócio, quando você proporciona essa informação para a pessoa, vai somar na vida dela para ter o direcionamento, fazer alguma coisa, é isso, né? Exato. Essa palavra que tu usou, né, direcionamento, é uma palavra que eu uso muito e é o que a astrologia faz. Ela te direciona, ela te mostra caminhos que muitas vezes por si só tu não está percebendo, tu não está consciente daquele caminho, né? Dentro da astrologia, como que a gente faz as leituras, qual a ferramenta dentro disso, né? Então, dentro da astrologia, os astrólogos eles fazem as leituras através do que é chamado de mapa astral, que aí já é mais conhecido popularmente, né? O mapa astral. Então, dentro da astrologia tem o mapa astral, que é a ferramenta, e eu digo que o mapa astral, ele é uma bússola para cada pessoa. Cada pessoa tem o seu mapa astral
E aquele mapa astral, ele é uma bússola para a tua vida. Ele te direciona. Então, quando eu conheço mais do meu mapa astral, os benefícios são esses. Autoconhecimento, eu sei mais quem eu sou, eu sei mais as minhas potencialidades, as minhas fragilidades, né? Tem todo o mapa, ele fala das áreas da vida, então tem a área do trabalho, a gente vê vocação, toda a parte profissional, vocacional, parte de relacionamentos. Então, às vezes a gente não entende porque determinadas coisas acontecem nas nossas vidas. E o mapa, ele elucida isso. Então, o mapa astral, além de ele ser um norte, que ele mostra o caminho, ele também traz uma clareza, uma certeza, né? Tem clientes, às vezes, minhas que dizem, pô, eu já sentia isso. Eu já sentia que era por aqui o caminho. Mas quando eu fiz a leitura do mapa, eu tive certeza que era por aqui o caminho. Caraca. Então, às vezes, a pessoa já sente aquilo, mas nada como tu ter uma ferramenta que diz, vai, é por aí o caminho certo. Mais ou menos. Entende? Como alguém pega na tua mão e fala assim, guia. Vamos que eu sei o que você está precisando. É isso aí. E o mapa, ele dá esse direcionamento? Direcionamento, ele é um norte. Quando você fala de bússola, tem muitas pessoas que estão procurando o seu caminho. E tem muitas pessoas que estão perdidas. E daí tem aquele jargão, né, da Alice no País da Maravilha, que daí a Alice chega, para na árvore, vê o gato, fala, seu gato, para onde que eu vou? Ele pergunta, para onde você quer ir? Ela falou, eu não sei. Ele fala, para quem não sabe, qualquer caminho serve. Então, o mapa, ele traz o direcionamento e dá a estrada para a pessoa. Ele traz o caminho, ele mostra o mapa, ele é um mapa mesmo. Ele é um mapa da tua vida, né? Tanto a nível de autoconhecimento, mapa astral, principalmente natal, de nascimento, que trabalha isso, mas também um mapa em relação a previsões. Por isso que astrólogos fazem previsões, porque também a gente consegue prever determinados acontecimentos ali através do teu mapa astral. A gente vai estudando os ciclos. Olha, né, existem movimentos, por exemplo, a pessoa de repente nesse período onde estava acontecendo esses aspectos planetários, esses trânsitos planetários, de repente ela casou, de repente ela teve um casamento, de repente ela teve uma promoção no trabalho. Então, através desse conhecimento também dos teus ciclos que tu vai vivendo, tu pode direcionar melhor a tua vida. Porque está mais favorável, às vezes tu percebe o que está um pouco mais complexo. Então, ter essa consciência, ter esse direcionamento é algo que não tem preço, né? Você sabe que eu fico pensando que eu conheço muita gente e converso com muita gente. E às vezes eu recebo essas informações e eu vejo que a pessoa está procurando alguma coisa. E se ela soubesse que o que ela procura pode encontrar no mapa astral, eu acredito que ela já teria o encaminhamento da vida dela bem antes. Totalmente. Porque é muito difícil você encontrar o remédio certo para você resolver aquela dor que você tem. A gente estava falando antes, né, sobre você ir na farmácia e comprar vários remédios. E você, falando do meu transplante capilar, né? E você toma o remédio para atenuar a queda de cabelo, ou você vai no cirurgião, né? E você faz o implante. Ele resolveu o que você queria. Exato. Então, muitas das vezes eu quero alguma coisa que quando eu leio o meu mapa, eu encontro aquilo que eu busco. Pode ser que naquele momento não, mas na grande maioria ele acontece porque você estava procurando aquilo. Exato. E trabalha a energia, trabalha a vida, trabalha muitas coisas, né? Exatamente. E dentro dessa questão, até que tu falou de farmácia, né? Isso aconteceu na minha vida. Porque eu sou uma astróloga desde pequena, eu sempre gostei de astrologia. Quando eu fui escolher minha vocação, mas né, aquela coisa de criança, eu gostava de signo, quando eu fui lá fazer pro vestibular, eu acabei marcando para farmácia. Eu gostava da área científica e tal. Se eu tivesse estudado astrologia antes, talvez eu não tivesse marcado para farmácia, talvez eu não tivesse feito farmácia, né? Então, por quê? Porque eu não tinha um autoconhecimento. Talvez eu teria ido pro caminho da astrologia, da terapia, da psicologia, entende? Entendi. Hoje eu acredito, pela visão de mundo que eu tenho, que tudo aconteceu como tinha que ser. Para eu ter as ferramentas que eu tenho hoje. As habilidades foram desenvolvidas nesse caminho até neurocientíficas da farmacêutica. A minha farmacêutica continua aqui e ela está na minha biografia e ela me ajuda nesse sentido mais neurocientífico e até de comprovação e de estudo mais de neurociência dentro da astrologia. Então ela me serviu muito, né? Essa minha bagagem me serviu muito.
Mas se eu tivesse essa consciência, se eu conhecesse meu mapa astral lá na hora que eu fui fazer o vestibular, eu teria mais autoconhecimento, talvez teria anotado um outro curso, talvez teria feito. É por isso que ele dá esse direcionamento. Porque lá quando eu fui escolher, eu não sabia direito quem eu era. Exatamente o que eu gosto disso, gosto daquilo. Quando você fala isso, eu tenho duas informações e essas informações você pode viajar ou não. Tá. A primeira é o seguinte, o jovem, ele faz o teste vocacional. Tá. E ao mesmo tempo os pais cobram o que você vai ser. Exato. Tem uma cobrança social, Tem uma cobrança né, social, né? E ao mesmo tempo, não tem idade para ter mapa astral. Exatamente. A gente nem fala Olha disso, que louco, né? A gente nem fala nisso. Né? Porque uma criança pode ter, o adulto pode ter e não tem idade. A pessoa, outro dia, a gente estava conversando com alguém que falou assim, não, no curso que eu estava, tinha uma pessoa de 90 anos na mentoria, vendo o que ela ia fazer pro futuro dela. Exatamente. Nunca é tarde, né? Nunca é tarde. Eu comecei mais tarde na astrologia. Comecei depois dos 30. É que não tem idade. Exatamente. Para todo o universo, eles falam que tem dois tipos, o Cronos e o outro, né? O Cronos é a idade cronológica. E o outro, que eu esqueci o outro nome, é o de Deus da luz, de energia, de umas coisas. Tá. Tem um lado disso aí, que uma ala fala. E daí, quando não tem essa parte cronológica, a qualquer momento você pode começar aquilo que você foi programado a fazer, para vir, para fazer com o seu propósito, né? O mapa, ele mostra muito esse direcionamento de propósito, né? Os motivos que te trazem aqui. Porque a minha astrologia, eu sempre acabo levando mais por um lado de desenvolvimento pessoal, de expansão de consciência. Então, quando a gente fala de expansão de consciência, daí a gente está falando aí do universo, né? E nessa expansão de consciência que eu fui tendo na minha vida, e eu fui me descobrindo, me autotransformando, eu fui aí pro caminho então da astrologia, tu vai compreendendo, e dentro da astrologia a gente compreende muito isso, que nós não somos só matéria, nós não somos só esse corpo. Então eu não sou só esse corpo, né? O Ricardo não é só esse corpo. Por trás desse corpo existe uma energia, existe um espírito, existe uma alma, existe um self. Dependendo de cada linha de espiritualidade ou de autoconhecimento, de psicologia, existe um nome, mas em cada fase tudo é que espírito, você tá, tudo é alma. É. Exato. Então a gente trabalha com essas energias. O mapa astral trabalha com essa energia. Por isso que traz esse propósito. Ok, qual é o propósito da minha alma? Né? Para quem tá perdido hoje em casa. Tô perdido, me sinto perdido no meu relacionamento, na minha profissão, eu não sei que caminho seguir. Então, o mapa astral, ele traz esse direcionamento. Olha, quais são as motivações por trás das coisas que tu escolhe, das tuas decisões. Então vamos fazer aqui vamos deixar um recado aqui na nossa entrevista para quem está nos ouvindo agora e quem vai nos ouvir no dia de amanhã. Então, você pode dar um recado aqui, ó. Você que está perdido, você tem condições e direito de ter o teu mapa astral. Sim, cada um tem o seu mapa astral. Todos nós temos o nosso mapa astral e ele pode nos ajudar nessa caminhada. Todo mundo tem o seu mapa astral. Olha que forte. Porque quando você fala isso, todo mundo tem o seu horário de nascimento. Exatamente. O mapa astral, ele é... Como que a gente calcula? Porque essa é a pergunta que eu ia fazer depois. Hoje, quando eu sento para abrir um mapa astral, para fazer uma leitura de mapa astral, eu coloco os dados de nascimento no meu software. Existem milhares de software de astrologia, para astrólogo mesmo. Eu boto lá os dados, ele vai me gerar um gráfico que é o mapa astral, né? Antigamente, sei lá, século II, século I, os astrólogos daquela época, que ajudavam inclusive os reis a governarem, eles eram os conselheiros dos reis, eles calculavam tudo na mão, todos os movimentos celestes, em que latitude que está, em que longitude que está, e esse mapa ele era calculado na mão, era o próprio astrólogo que calculava. Hoje, a inteligência artificial, aí, a internet, ela nos ajuda, a tecnologia nos ajuda nisso, né? Então eu só vou lá, coloco os dados de nascimento e cada pessoa tem o seu dia de nascimento, o seu horário de nascimento, a sua cidade de nascimento, o seu país de nascimento. Quando eu coloco lá esses dados, ele me gera um gráfico. Então esse gráfico é o mapa astral.
E a partir disso, então, eu vou fazer uma leitura. Eu vou fazer uma leitura do quê? Dessas energias que nós estamos falando, que são os signos, que são os arquétipos. Então, os signos são os arquétipos. Hoje em dia se fala muito em arquétipo, né? Na internet, a gente vê falando muito de arquétipo. Eu né? até perguntei para você sobre Sim. isso, sabe? Porque é uma coisa que me chamou muita atenção, mas pode continuar Sim, dessa porque parte. dentro da astrologia não é todo astrólogo que trabalha com essa parte mais dos arquétipos, da psicologia, então, né, do autoconhecimento. Cada um tem a sua linha, né, que segue mais. Eu sigo mais essa linha arquetípica e terapêutica mesmo, né? Então, dentro da psicologia... Posso fazer um adendo? Claro, deve. Qual que é o arquétipo? Você sabe identificar? Se não souber, não precisa falar, tá? Tá. Eu faço outra pergunta. Tá. Qual que é o arquétipo que eu represento pelo pouco que a gente conversou? Hoje seria o arquétipo do comunicador, né? Que seria na astrologia Gêmeos, que é um signo de ar, que é o grande comunicador do zodíaco, né? Então seria o comunicador. Esse seria o teu arquétipo hoje, porque tu é a pessoa que faz a intermediação, aqui faz a pergunta, tem essa troca, né? De energia? De tudo, de bate-papo, né? Então seria o comunicador. Seria Gêmeos. Gêmeos. Em signos seria Gêmeos. Mesmo eu sendo de touro. Mesmo sendo de touro. Por isso, porque... Por que as pessoas são diferentes? Tu é de touro. Sou de touro? Eu sou de touro. Né? Ele é taurino, eu sou taurina, gente. E nós somos pessoas diferentes. Por quê? Porque dentro da astrologia existem 10 planetas. Quando tu diz eu sou de touro, tu tá dizendo eu tenho o meu sol em touro. Então a minha identidade, a minha personalidade, a minha natureza é taurina, como a minha. Né? Então tem algumas características daquele signo que tu pode ter em ti, na tua personalidade, na tua identidade, que é o sol. O sol na astrologia é a identidade. Mas além do sol, existem mais planetas. E aí, por exemplo, eu sou taurina, mas vamos supor que eu tenho uma lua, sei lá, em Câncer. E tu tem uma lua em Áries. Já são dois taurinos completamente diferentes. Caraca, a minha que lua massa. tá na água, tá em outro signo, outro arquétipo. A lua, ela fala das emoções. O sol fala do pai, da identidade, do yang. Lembra que a gente conversou de yin e yang aqui no bastidor? A gente tava conversando muita coisa, né, gente? Então o sol fala do yang, que é o pai, que é o masculino. Cada um de nós tem um masculino e feminino dentro de nós. Na astrologia, o sol é o yang, é o pai. E a lua é a mãe. A lua representa, quando eu olho para um mapa e eu vejo a lua ali, o signo, os aspectos que ela está fazendo, a casa onde ela está, eu conheço um pouquinho mais da mãe, da relação daquela pessoa com aquela mãe. Entende? E aí, além de sol, de lua, a gente tem Vênus, né? Todo mundo gosta de falar de relacionamento, então Vênus fala do amor, a maneira como eu amo. Então, de repente, tu é um taurino, mas tu tem uma Vênus em Leão. E eu tenho uma Vênus em Escorpião. A gente já ama de formas completamente diferentes. A minha energia arquetípica, quando eu estou me relacionando, é a minha Vênus Escorpião, por exemplo, se eu tivesse essa Vênus. E a tua é outra Vênus. Então o mapa ele é muito completo. Ele não é só eu sou taurino. Eu sou taurino, mas eu tenho uma lua em Leão, eu tenho um Saturno lá, eu vi que tu estava lendo sobre Saturno, né? Tava. Que fala das estruturas, É. que fala dos compromissos. Eu tenho outro signo em outra casa, tem as casas astrológicas. Então é como se fosse um quebra-cabeça que eu vou desvendando aquele quebra-cabeça e eu vou interpretando para a pessoa as potencialidades. O mapa é quem eu nasci, né? Eu nasci através daquele mapa, é a minha energia, e quem eu estou me tornando, quem eu posso me tornar. Ele tem uma promessa, né? Eu não estou aqui de repente falando sobre astrologia do nada. O meu mapa tem uma promessa de que em algum momento eu iria para a área terapêutica. Se fosse lá, porque daí pode se manifestar de várias formas. Podia ser através da psicologia, podia ser através, que eu gosto muito, eu leio muito sobre isso, pode ser através da astrologia, pode ser através, sei lá, de hipnose, de outros tipos de terapias mais integrativas, não tão tradicionais, entende? E tu não tá fazendo isso à toa também. Isso tá no teu mapa, essa parte da comunicação, provavelmente. Eu pensei nisso também, a hora que você falou da história da gente, né? Então, por exemplo, eu fiz a vida inteira, o meu sonho era ser advogado, consegui, realizei, e dentro da advocacia eu sempre tive vontade de fazer alguma coisa para me comunicar. Então eu me tornei, num determinado momento, líder da advocacia e virei o presidente da Ordem dos Advogados aqui na cidade.
depois fui conselheiro estadual, depois fui para a associação comercial, fui vice-presidente durante 2 mandatos, como eu te disse. Na faculdade fui presidente do centro acadêmico. Então eu sempre... Sempre envolvido também com pessoas, de né? pessoas. E sempre queria... Eu mirava... Eu gostava muito de ver o Jô entrevistar as pessoas. E aquilo, sabe? Mexer com a tua alma. E daí eu sempre queria, mas não sabia como. E daí teve um momento que eu comecei. Eu falei, não, vou começar. E tive a ajuda de alguns amigos e deu certo. E como eu falei do projeto dos 70 dias para você, lembra? Uhum. Então, dentro do projeto dos 70 dias, eu coloquei o cabelo, fiz o transplante capilar. Aqui, ó, tá nascendo para os carecas que me seguem, né? Tá nascendo aos pouquinhos, tá? E comecei a fazer exercícios físicos, igual eu falei para você, fazer o dia e teve toda aquela mudança, tá? Enfim, fiz o adendo do comunicador porque eu mudei e tô numa transição ao mesmo tempo num largo da advocacia, porque é a vida da gente, né? Mas é uma nova fase que a gente está entrando. O que é isso, Ricardo? É um processo de quê? Tu falou agora a palavra, de transformação. O que é um processo de transformação? Quanto mais maduro a gente vai ficando, tu falou, até determinado momento eu fui ali com a advocacia, com o direito, e fiquei trabalhando, ainda trabalho, mas faltava alguma coisa. Faltava alguma coisa. A comunicação me chamava. Eu olhava para o Jô e sentia na minha alma que tinha alguma coisa ali. O mapa mostra isso. Olha, tudo bem, tu pode trabalhar aqui. Eu não acredito que a gente nasceu para fazer uma coisa só. A gente pode ser múltiplo, né? Claro. Então, em algum momento a tua alma disse, olha, tá na hora de tu passar. E isso geralmente vem depois, muito mais da maturidade. Porque a gente começa... A gente já cumpriu todos os nossos papéis sociais. Tá, tipo, já casei, já tive filho, já trabalhei, já ganhei o dinheiro aqui, já comprei minha casa, mas e agora? E agora? Então agora eu quero fazer o que eu quero? Agora eu vou fazer o que eu quero. Agora eu quero ser feliz mesmo. Agora eu vou me abrir mais. Tipo, tudo bem, agora eu já cumpri meus papéis. Isso foi contigo e isso foi comigo. Tipo, eu tô trabalhando como farmacêutica, né? Já conquistei algumas coisas materiais, mas por que eu não tô feliz? O que falta, né? Então, dentro desse processo, tu vai se transformando e buscando essa autotransformação, esse desenvolvimento pessoal. Tu fez um projeto aí de 70 dias de transformação pessoal, de desenvolvimento pessoal. Vou começar a fazer academia, vou fazer o transplante capilar. Ler todo dia, escrever todo dia. Então, são essas rotinas do dia a dia que a gente vai mudando e que a gente vai se transformando. E o mapa, ele direciona isso, ele te ajuda muito nisso. Tá, mas o que tá faltando, então? Para onde eu devo me direcionar? Daí é aquilo, ele traz essa certeza, ele traz essa clareza, essa consciência. Hoje a gente fala muito de consciência, né? Se a gente fosse falar aqui de uma parte mais ampla e mais de consciência, mesmo de despertar da consciência, hoje, se a gente perceber, a gente está vivendo uma transição de consciência. A gente está saindo de uma camada de consciência, as pessoas estão com uma camada de consciência muito baixa ainda. Em que sentido? De que elas não percebem que não é só isso aqui, não é só matéria. Por isso que, geralmente, essa parte de despertar da consciência, da autotransformação, do autoconhecimento, a gente acaba buscando quando é mais maduro. Porque a gente já passei por tudo isso, essa matéria aqui. Já conquistei tudo que eu queria, mas eu não tô feliz. E aí a gente começa o quê? Olhar pra dentro. E começa a perceber que não é de fora que vai vir. Não é de fora que vai vir a segurança, não é de fora que vai vir a felicidade, não é de fora que vai vir... Qualquer coisa que eu tô buscando, tá tudo dentro de mim. Tanto que quando a pessoa chega até você e você faz o mapa, alguma energia maior colocou ela ali. Com certeza. E além de você perguntar os dados que você falou, o dia que você nasceu, alguns dados mais específicos, você não tem a informação da vida dela. Não. O que ela está sentindo, sabe? Porque você não está sendo a psicóloga dela naquele momento, sim. Né? Não, então, não faço nenhum tipo de contato. Sim. A linha de raciocínio é nesse sentido para fazer a pergunta. Tá. E daí, quando ela recebe o mapa e ela olha aquele mapa e brilha o olho dela ou sai lágrimas do olho dela ou se espanta, que são as reações, né, da informação que chega, do sentimento. Nossa, como é que ela sabe disso se ela não me conhece, né? Como essa astróloga sabe disso?
Nunca falei com ela, ela nunca me viu. Isso. Como ela sabe da minha vida? Essa é a grande pergunta que as pessoas fazem, que eu já fiz e que eu tava fazendo para você até agora. Exatamente. E tem coisas que são, de certa forma, para nossa mente racional, inexplicáveis. Elas são explicáveis, mas não para nossa mente racional, não para nossa lógica. Então a astrologia, ela transcende a lógica. Como que funciona o Wi-Fi aqui dessa sala? Como que tá funcionando o Wi-Fi aqui dessa sala? Tu sabe como que ele funciona, o mecanismo por trás dele? A informação que eu detenho é que chega um sinal para esse local, tá? E eu tenho um captador que transforma esse sinal em ondas e ela fica girando aqui nesse ambiente e o nosso aparelho, ele capta essa onda que está aqui e transmite para o aparelho para ele poder ter acesso e se ligar com o todo. Tudo é onda de vibração, tudo é vibração. É. Que é essa lei da correspondência entre os planetas e o que está acontecendo na minha vida. Sim, tanto é a mesma coisa que a internet. Nós vibramos. Exatamente. A gente vibra o tempo todo. Sim, átomo. Não é aparente, não. Mas tudo vibra, né? Isso é ciência, né? Então, a astrologia é como o teu Wi-Fi aqui. A gente não vê, mas funciona. A gente às vezes não entende como funciona, não entende o mecanismo. A gente não vê aqui o Wi-Fi, ele é invisível, vamos dizer assim, mas ele funciona. A gente está usando a internet aqui para transmitir agora no YouTube. Tá. A astrologia é da mesma forma. Ela funciona, né? Você não tá vendo. São milhares de feedbacks que eu tenho ali, de sei lá, mais de 500 mapas que eu já li. Então lá as pessoas falam, né? Mandam os feedbacks, sentem gratidão pela leitura. Nossa, como agora me trouxe clareza, como agora eu entendo certas coisas na minha vida, como agora eu tenho um direcionamento melhor para onde seguir. E às vezes a pessoa não entende como que uma astróloga que nunca viu a pessoa, eu nunca te vi, tô só apenas com os teus dados, eu sei tanto da tua vida. Teve uma pessoa que me deu um feedback agora faz pouco tempo, ela disse: Grazi, tem coisas que eu só penso, eu nunca verbalizei, e tu falou. Uau, ninguém sabe. Caraca, isso é forte, hein? É muito forte, cara. Então ninguém sabe. Eu não conheço a pessoa, ela me deu esse feedback, né? Porque eu não tenho contato com os meus clientes. Eu recebo ali, eles me mandam os dados, eu faço a leitura. Eu devolvo, faço uma leitura através de um áudio longo, né? Eu mando por e-mail, pelo Google Drive, é grandão, não é tipo WhatsApp pequenininho, né? Então, para nossa lógica não tem explicação. Mas existe uma explicação, que é essas leis, daí a gente entra num campo, aqui de campo energético, de campo do inconsciente, do consciente, do que eu tô consciente, do que eu tô inconsciente, aí já entra para um outro, a gente já vai para outra esfera mais profunda, né? Eu vou fazer duas coisas. A primeira é que quero que você faz um pitch para mim. Um pitch? Tá, do teu negócio, e depois nós vamos fazer de novo. E eu vou perguntar uma outra coisa que você falou agora que eu achei interessante e eu já ouvi. Que é do inconsciente coletivo. Você já ouviu falar sobre isso? Ótimo. Sim, podemos falar? Muito, claro. Tá, então tá. Eu gostaria que falasse sobre isso. Tá eu bom. acho que é interessante. Então, sobre o pitch eu vou ajudar. Tá, isso, me ajuda aí. Daí, veja bem, tem algumas pessoas nos vendo agora ou vai ver depois. Tá bom. E tá gostando do que você tá falando e do que eu tô perguntando. E fala assim, puxa, eu gostaria de saber o meu mapa. Como que eu faço? Eu entro no Instagram da Grazi e eu mando um direct, ou eu posso ligar para ela, ou tem um outro mecanismo que você faz? Essa é a primeira pergunta. Tá. A segunda pergunta é, depois que eu fizer esse primeiro contato, é muito burocrático, eu vou ter que abrir muito a minha vida para você, sabe? Tá. Pode ser? Pode, tá, maravilhoso. Então, por favor. Então, para você que de alguma forma sente um chamado maior de autoconhecimento, de algum momento, de repente você se sente perdido um pouco no direcionamento de vida, tanto profissional, quanto nas suas relações, quanto com a sua família, você pode ter essa ferramenta, a leitura dessa ferramenta, que vai te dar esse guia, que vai te dar essa orientação em relação à sua vida, né? Direcionamento de vida e autoconhecimento e tudo mais. Então, se você quiser conhecer um pouquinho mais de mapa astral, conhecer um pouquinho mais de astrologia, você pode me seguir lá no Instagram, Grazi Antunes Astrologia,
E você pode conversar comigo lá. Eu sou uma pessoa super acessível lá. Eu converso muito com os meus bambinos, com as minhas bambinas. Eu brinco que são os meus bambinos, minhas bambinas, porque eu sou italiana, Ricardo. Eu vi lá então eu boto o buongiorno. Então eu brinco muito com o italiano. Eu já sou astróloga ali do italiano, as pessoas já conhecem. Então você pode mandar lá um direct pra mim. Tem o meu site também lá no meu Instagram. Você pode entrar no link, pode ir no site. Lá pelo site você também, lá tem os valores dos mapas, você pode conhecer os mapas que eu faço, porque não é só... do site? Site queridaastrologia.com.br, queridaastrologia.com.br. Então lá você acessa, lá tem os valores. Não tem só o mapa astral natal, a gente tem vários mapas dentro da astrologia. Mas o que eu sempre recomendo para começar esse processo todo de autoconhecimento, para você que está buscando uma transformação de vida, melhorar a sua vida, dar um passo diferente para mudar a sua vida para melhor, que você está buscando isso, você pode entrar no site, mandar um e-mail ou pelo Instagram, onde eu sou muito ativa, e me manda um direct lá. Gra, eu vi tua entrevista lá com o Ricardo, vi teu bate-bola lá com ele e quero saber mais do mapa astral, como que funciona. Eu não preciso de nenhum dado seu, ok? Como o Ricardo perguntou, precisa conversar? Eu não converso com os meus clientes antes. Eu vou te pedir os teus dados de nascimento, você vai me dar os teus dados de nascimento e eu vou fazer então a leitura. Como a minha agenda está sempre muito lotada, tem muita busca, né, pelo mapa astral ali comigo, tem girado em torno de 3, 4 semanas de entrega. Então, se você comprar hoje, daqui 3, 4 semanas você está recebendo seu mapa por e-mail, num áudio. Por que eu gravo um áudio? Porque a pessoa ela vai sentar, ela vai ficar em silêncio e ela vai ouvir toda aquela informação, né? Quando a gente está conversando, se eu faço gravado no Zoom, existe dispersão, eu não consigo aprofundar as informações, eu não consigo chegar na raiz das questões, por isso que eu chamo a minha astrologia de astrologia raiz, porque eu gosto de ir na raiz das questões, de toda essa parte de cura espiritual, de cura emocional. Então você me mandou os seus dados, eu abro o mapa, vou fazer a leitura, vou te enviar tudo isso por e-mail e você vai ficar com esse material para sempre. Então você pode ouvir agora, pode ouvir daqui a um ano. Ela ouvir, né? Sempre. Claro. Porque se eu não peguei a informação agora, depois eu pego. Isso. É que nem quando você faz a leitura da palavra. Exatamente. Você lê a palavra de Deus, naquele momento você entendeu aquilo. Daí você lê no outro dia. Você está em outro estado emocional. Exato. Você entende outra coisa mais, melhor ainda. É bem isso. Né? E o Às mapa vezes não tá é pronto. isso, né? Você não está pronto naquele momento. Para receber aquela mas informação. daqui uns dias você lê de novo e fala assim, não acredito que isso era isso, eu não consegui captar naquele momento. Mas você tem a informação que é o áudio teu e o mapa. Exato. As pessoas dizem muito, Grazi, já ouvi 3 vezes, já ouvi 10 vezes. Porque elas vão ouvindo, porque às vezes a nossa consciência não está pronta. A gente não está pronto para determinadas informações. E é muita informação, Ricardo, que eu passo. Imagina, é 1h30 falando. Eu fico 1h30 falando, gravando tudo da tua vida. Meu Deus do céu. Vou falando de cada casa. É muita coisa, É Grazi. muita coisa, 1h30 falando. E assuntos profundos. Assuntos... Já tô com medo, já não quero nem ver o meu mapa, então. Caraca, que loucura, 1h30 da minha vida. Sim, 1h30 da tua vida. E dessa questão de perceber o que é importante pro Ricardo. E aí, quando a gente vai buscando esse caminho do autoconhecimento, a gente vai percebendo que cada ser humano é único, que cada alma é única, e é onde a gente vai indo por um caminho, às vezes, que não é tão convencional. Ah, tudo bem, eu sou advogado, mas o que eu gosto mesmo agora, o que eu quero me realizar agora, é fazendo entrevistas lá com o pessoal. Eu a mesma coisa, não, agora o meu caminho é como terapeuta, como astróloga. Então, vai trazendo esse novo olhar da vida, né? Traz uma amplitude de olhar para a vida, né? Acho que de Deus mesmo, de Deus, do universo, de cosmos. É uma energia que te alimenta e que deixa você mais forte a cada dia. E que retroalimenta. E retroalimenta, a máquina. Porque da mesma forma que a gente vai doando, a gente vai recebendo. Exato. Olha só que interessante. Antes de você falar do inconsciente coletivo, eu não esqueci. A Grazi chegou e ela me trouxe esse girassol. Tá? Antes dela falar do girassol, tem várias músicas de girassol. Mas tem uma música bem famosa que é a Sunflower, né? Uhum. Que ela tava contando lá que é moda. Tanto é que a hora que falou, colocou ali, o Pedro já na hora já abriu um sorriso. Eu falei, não acredito. Enfim,
Você poderia contar sobre a energia do girassol? Eu quero dizer para vocês que eu acabo não colocando as flores na mesa todos os dias, mas hoje eu senti uma energia tão boa para colocar que eu resolvi pegar até a minha orquídea. Ele botou junto. Essa orquídea ela já tem 3 anos. Então ela vai e volta, e daí ela brota, a gente guarda ela, água ela, e daí ela vai saindo. Então eu tenho mais outras que vai para minha casa, né? Minha mulher adora orquídea, então na sala da nossa casa deve ter umas 8. Então, e daí sempre que as flores caem, ela me dá para eu trazer para o escritório e eu fico cuidando até de novo, daí a hora que fica de novo, eu fico para mim. Entendi. Muito bom. Enfim, então vamos falar do girassol? Vamos falar de girassol. Por favor. Eu trouxe o girassol para ele, eu falei que eu trouxe o girassol. O Pedro botou até uma música aí do Sunflower para nós, ó. Curte aí, ó. O Pedro começou a dançar aqui, gente. A produção aqui se animou quando tocou a música. Sunflower, tudo tem uma conexão, né? Então, a Sunflower, a conexão do girassol é com o meu mapa. Porque no mapa, existem pontos dentro do mapa que falam de propósito de vida, de missão de vida. E a minha missão de vida, ela tá muito ligada à luz, à consciência, a iluminar caminhos. E quando eu fui escolher um logo, eu sempre gostei muito de girassol, e eu fui estudando sobre esse arquétipo do girassol, né? Ele tem as raízes fincadas no chão, ele tá com os pés aqui na terra, na matéria, que é aquilo que a gente conversou, ele sabe que ele é matéria e ele tá aqui. Vamos deixar bem concentrado, isso aí é importante, gostei disso, vamos olhar aquela câmera ali, tá. E deixar ele aqui do ladinho. Tá. E ele tá sempre buscando a luz. E é verdade, né? O girassol ele vai buscando sempre a luz, né? Ele é a única flor que eu conheço, pelo menos, que tá sempre girando em direção à luz, né? E eu sempre quis trabalhar com esse tipo de astrologia que fala de luz, que fala de Deus, que fala de consciência, que fala de despertar espiritual. Então, cada um tem o seu despertar espiritual? Na minha concepção, sim. Eu acho que sim também. Sim. Eu cada um do seu modo, cada um com seu mapa, cada um do seu jeito, mas cada um tem o seu modo de lidar com a espiritualidade, né? E de ter esse despertar. O que é o despertar? É a gente estar mais consciente da nossa própria vida, de quem somos. Que não vamos levar nada daqui. Exato, que a vida tudo é muito impermanente, tudo é muito mutável, né? Então, é estar consciente de que não somos só matéria, não somos só corpo. Aquela questão... E aí a gente entra no inconsciente coletivo. Enfim, para iluminar, o meu propósito de vida é iluminar caminhos. E aí, para mim, o girassol serviu muito bem essa coisa de ser sempre resiliente, estar sempre com os pés no chão, na matéria, aqui no mundo, no planeta Terra, mas sempre com uma cabeça sempre voltada muito para o céu, buscando a luz da consciência, iluminando as nossas próprias sombras, porque todos nós somos luz e sombra, todo mundo tem fragilidades, todo mundo tem vulnerabilidades, né, Ricardo? Então a gente vai iluminando isso e vai aprendendo a lidar com as nossas limitações. Pô, eu iluminei aqui, ó, eu ilumino uma limitação minha, eu aprendo a lidar melhor com quem eu sou, com as minhas limitações, com as minhas potenciais, entende? Eu aprendi num determinado momento da minha vida a respeito de iluminação, muito interessante, onde eu até falei e já falei em outros momentos. Imagine que eu e você temos uma vela na mão nesse momento, a tua vela está acesa e a minha está apagada. A tua luz vai iluminar a minha luz e não vai tirar nada de você. E o nosso campo energético vai aumentar. Isso. É sobre isso. É sobre isso. É cada pessoa que vai ampliando consciência e vai despertando, ela vai tocando no outro e iluminando o outro. Então, quanto mais autoconhecimento eu tenho de mim, quanto mais eu sei que eu vou em direção à minha alma, eu saio um pouquinho da questão da mente, do ego, eu vou muito mais para minha alma, as outras pessoas vão vendo, opa, essa pessoa, nossa, ela tem alguma coisa diferente que, de certa forma, ela traz uma energia boa. O que ela tem que eu também quero. Ela tem, eu também quero. Então, as pessoas começam nesse processo de uma busca interior maior.
para ampliar essa consciência, e ao tocar o outro, eu também ilumino o outro. A energia que você está dando ali, né? Sim. Eu vejo as pessoas orarem assim. Sim. Meu Deus, energia. que poder. É energia. As pessoas que estão ali orando, elas estão passando a energia e iluminando a vida de outra. Quando tu fala uma palavra, às vezes, para uma pessoa que está precisando, tu está iluminando a vida dela, né? Então, eu acredito muito sobre ajudar pessoas. Então, se eu ajudar pessoas, se cada um ajudar pessoas, através do seu ofício, através, sei lá, uma palavra amiga, trabalhos voluntários, não é só sobre o trabalho, né? Não é só sobre o trabalho, né, Ricardo? Então, sunflowers, girassóis, por causa dessa iluminação, e aí tem a ver com o inconsciente coletivo também, né? Que tu perguntou, né? E aonde que entra o inconsciente coletivo? De duas formas, sobre o seu modo de olhar, pela experiência de vida que você detém, e na astrologia, se você entende que ele faz algum link. Tá. Aí a gente precisa entrar num conceito de o que é a mente. A mente, ela não é formada só por uma mente consciente das coisas que eu estou vendo aqui, ó. Eu estou consciente de que aqui tem um copo. Eu ouvi sobre isso já. Exato, mas... só fazendo um adendo, que a porcentagem da consciência é tão pequena. É isso que eu ia falar. Eu fiquei assustado na hora que eu peguei a informação. Isso que eu ia falar. Que loucura. A gente tem 20% de consciência de tudo que está rolando aqui. Então a gente tem um computador ali, tem o café aqui, tem comida aqui, tem água aqui, eu e tu estamos conversando, o que eu falo, o que tu fala. Isso é 20% do que está rolando aqui. 80% é inconsciente. Existe um campo do inconsciente, e aí a gente está falando de psicologia, que já está entrando em outras áreas. Então o inconsciente, ele faz parte da mente. E esse inconsciente, ele é um campo. Cada pessoa tem o seu campo inconsciente. É como se fosse mais ou menos aqui um metro. Então eu tenho o meu campo do inconsciente aqui, tu tens o teu campo do inconsciente aqui. Quando a gente junta todo mundo que está no planeta Terra, a gente tem o inconsciente coletivo. Então, o campo do consciente mais o campo do consciente gira um inconsciente coletivo? Só o inconsciente coletivo. O inconsciente de cada pessoa. Porque existe o inconsciente pessoal, o inconsciente da família, familiar, e o inconsciente coletivo, que é do mundo todo, que são todas as pessoas. Então, quando a gente junta os inconscientes de cada pessoa, pessoal, que são as coisas que a gente não vê. Às vezes eu tenho um defeito que eu não percebo. Isso é inconsciente, tá inconsciente? Acha que não? Eu acho que não, mas tá ali. Eu só ainda não vi. Quando tu se toca de alguma coisa, putz, agora, olha só, eu nem sabia que eu tinha essa habilidade. Quando tu descobre algum talento, nossa, eu nem sabia que eu tinha esse talento. Tava no inconsciente, porque o inconsciente não é só coisa ruim, tem coisa boa também. Pô, tinha um talento que eu não sabia, eu não percebia. Tava no inconsciente, no meu pessoal, né? E aí, quando junta toda a coletividade, toda a humanidade, a gente chama de inconsciente coletivo. Dentro da psicologia, quando Jung, né, dentro da psicologia, estudou isso, ele descobriu que todo ser humano ele tem 12 arquétipos. Todo ser humano tem 12 arquétipos. Isso é ancestral. Vem lá da nossa ancestralidade, desde que o homem é homem, né? Então, lá do tempo das cavernas. Então, ele começou a estudar isso, né? E ele descobriu que todos nós temos 12 arquétipos dentro do nosso inconsciente coletivo. E aí, depois estudando, ele era um psiquiatra, ele começou a estudar astrologia, ele então correlacionou os arquétipos aos signos. Então, todos nós temos 12 arquétipos no nosso inconsciente coletivo, os nossos 12 signos. Por isso que tu não é só taurino e eu não sou só taurina. Porque lá no meu mapa, eu tenho todos os 12 signos. Em algum outro planeta, em alguma outra casa. E isso, de alguma forma, rege a minha vida. Por isso que a gente busca tanto consciência, autoconhecimento. Porque senão o inconsciente, ele é um campo que ele fica agindo e a gente não está percebendo. E a gente, enfim, Jung tem uma frase, né, que eu até botei esses dias ali nos meus stories, que é: enquanto você não se tornar consciente, o seu inconsciente vai dirigir a sua vida e você vai chamar de destino. Uau, forte. Todo mundo fala assim, meu destino é esse. Que destino? Não, é porque tu tá à mercê do teu inconsciente. Porque tu tá tão conectado só na Terra, tu ainda não percebeu que existe tanta coisa ao teu redor. Você não tomou conta da tua vida? Não tomou conta da tua vida, é isso aí, não tomou as rédeas da tua vida. Forte, hein? Autorresponsabilidade, né? Sobe em cima do cavalo e deixa ele te levar. Exatamente. É como se tu estivesse num cavalo e tu soltou as rédeas.
um cavalo solto com as rédeas e tu em cima dele, é o teu inconsciente te levando. Quando tu decide, não, eu vou me transformar, eu vou me autoconhecer, eu vou fazer meu mapa astral, eu vou fazer uma psicoterapia, eu vou fazer, sei lá, qualquer tipo de terapia, mais tradicional ou não, vou fazer uma hipnose, vou fazer um reiki, vou fazer uma oração também, a gente tá mexendo com o campo. Tu tomou as rédeas, opa, não, chega do inconsciente e me levar pra esquerda e pra direita. Eu que mando. Eu agora que vou assumir aqui a minha vida. Eu não quero mais farmácia, agora eu quero astrologia. Eu não quero trabalhar só com direito, eu quero também ser um comunicador. A gente vai fazendo isso, né? Quando você fala da busca do autoconhecimento, é muito forte, sabe? Porque eu fico pensando como que as pessoas estão em busca, e muitas conseguem, e muitas não chegam no autoconhecimento. Porque o que é o autoconhecimento? Ah, é eu ter conhecimento? Não. É você conhecer você. Você entender você, você trazer mais habilidades para você direcionar o teu caminho, melhorar seu propósito, seu é aquele mesmo, você estabelecer novas metas, as coisas acontecerem de uma outra forma que você está insatisfeito com o que está acontecendo hoje. É isso? É isso. Autoconhecimento, conhecimento de si mesmo, né? Então é uma busca interior mesmo de si, de padrões, né? A gente repete muito padrão. Inclusive familiar, né, Ricardo? Então a gente fica ali, com aquele mesmo hábito todo dia, com aquele mesmo padrão familiar todo dia. E aí tu vai lá e repete a história da tua mãe, tu repete a história do teu pai, né? Às vezes histórias que tem sofrimento, tem dor, de repente, sei lá, divórcios. Tem gente que quer quebrar isso, né? Então, é isso, autoconhecimento é ir quebrando certos padrões e se curando de certa forma, Por exemplo, curando esses padrões, se né? tem alguma coisa que o meu pai e minha mãe faziam que eu não gosto, e eu começo a fazer diferente para minha família, é um tipo de quebra de padrão e o meu autoconhecimento está melhorando enquanto aquilo. Sim, de certa forma sim. Sempre honrando as tuas origens, sempre honrando as nossas raízes, né? Mas de certa forma, ó, pai e mãe, a gente fala muito isso na constelação familiar, que daí é um outro tema que também eu não sou especialista, estudei muito já, mas não sou especialista. Mas a gente fala honrar pai e mãe, tomar pai e mãe. Mas eu peço a permissão de vocês para fazer algumas coisas diferentes. Então você honra aquele pai, honra aquela mãe, toma aquele pai, toma aquela mãe. Você não julga mais, porque eles são maiores que você. Mas você pede permissão para fazer quebras de padrões e fazer certas coisas diferentes. Ok, pai, você seguiu uma profissão até o resto da vida, até o final da vida, você foi feliz dessa forma. Eu não quero mais. Entende? Então, a gente vai nesse sentido, tu tá vivendo isso. Tu dissesse, eu quero transformar a minha vida. Eu vou começar a fazer academia, eu vou fazer um transplante capilar. Tu tomou a rédea nesse momento. Tu estava inconsciente, estava ali nos teus padrões, nos teus hábitos. Não, eu quero agora começar a trabalhar com comunicação, eu quero fazer atividade física que vai energizar mais o meu corpo, também energiza a mente, porque mexe com todo o nosso corpo, todo o nosso organismo. Então, a questão é tomar a decisão. Por que tem gente que vai para o autoconhecimento e tem gente que não vai? Porque tem gente que tem medo do autoconhecimento. Por que tem gente que tem medo do autoconhecimento? Porque sabe que vai ter que mexer em algumas coisas que é difícil de mexer. Eu vou ter que mexer numa ferida lá da infância. Eu vou ter que mexer, de repente, com um trauma. Eu vou ter que mexer no meu relacionamento. O teu relacionamento está 20 anos ruim, muito ruim. Mas tu sempre acha que vai melhorar. Tu sempre acha que o outro vai melhorar. Porque tu está esperando do outro. Tu está esperando de fora. E aí, quando a gente se autorresponsabiliza e diz, não, tudo bem, meu casamento tá ruim, então eu vou começar essa transformação. Se não tá vindo do meu marido, se não tá vindo da minha esposa, eu vou começar essa busca. E de certa forma, eu vou iluminar ele com a minha vela, com o meu girassol depois. Entende? Entendi. É tanta informação que você fica pensando... Não, é verdade, porque as pessoas que estão vendo, coisa, né? É bastante informação. Quem não está preparado acaba não chegando. Quem está preparado está entendendo. Né? Igual eu falei para você, falar várias palavras técnicas do direito, fica uma coisa, tu não entendeu nada, mas é bonito que ele falou. Sim. Né? É diferente, né? Exatamente. Tem uma frase que eu vi lá no seu Instagram que diz assim, ó. Jamais terceirize a atenção e o amor que só você pode dar. Que frase forte. Não é? Isso é se autorresponsabilizar. É assumir as rédeas.
E eu passei por esse processo. E as pessoas que chegam até mim estão passando por esse processo de não responsabilizar mais, não terceirizar para o outro a minha felicidade. Isso é se responsabilizar pela própria vida. Ok, eu tenho um casamento, eu tenho um relacionamento, eu tenho um trabalho, mas não é sobre o outro, não é sobre o que está fora de mim. Se eu estou buscando tanta atenção em alguém, se eu estou tão carente, tão ávida de amor em outra pessoa, fora da outra pessoa, eu estou terceirizando para outra pessoa a minha felicidade. Porque a hora que a pessoa sair da minha vida, eu vou desmoronar. A gente desmorona, às vezes, quando termina um relacionamento. Eu já passei por isso. Eu vi vários depoimentos sobre isso, sabia? As pessoas falaram que terceirizado Exato. E colocaram tudo a esperança no próximo. A gente faz isso. O ser humano faz isso. E aí, quando tu começa a perceber, tu vai num relacionamento, pô, sofri lá no final do relacionamento, aí vai de novo, pô, tô repetindo o padrão aqui. E aí, quando tu começa a perceber que não é sobre o outro, não é sobre terceirizar para o outro a responsabilidade das tuas decisões, de buscar o amor que já tem dentro de nós. Porque o ser humano, ele é naturalmente amoroso. Ele tem amor já dentro. De quem vem esse amor? Do Criador. E aí a gente pode chamar de Deus, de universo, de inteligência infinita, cada um chama do seu jeito, da sua religião, da sua espiritualidade, cada um tem o seu nome. Mas o nosso amor próprio, ele vem de Deus, ele vem do Criador. Se eu estou buscando em outra pessoa, é porque eu não estou conectado com Deus. Ou eu preciso me conectar mais com Deus. Então, essa frase que eu coloquei, quando eu digo não terceirize para o outro só o amor e a atenção que você pode se dar, é o caminho da autodescoberta, do autoconhecimento, é sobre isso. É sobre eu começar a descobrir que as respostas estão dentro de mim, que tudo está dentro de mim, que o amor está dentro de mim. Eu só preciso me conectar com o universo, só preciso me conectar mais com Deus, através de meditação, através de uma oração, entende? Quando você diz que está dentro de mim, tem várias pessoas que eu sou uma delas que eu concordo com isso, que o reino está dentro da gente. Exato. E você é dono do seu universo. E se você não colocar a rédea na onde você vai mirar para o teu norte, ó, vamos aqui agora, qualquer lugar vai servir. A gente volta lá para Alice, né? Qualquer lugar vai servir. E a vida não caminha, daí a pessoa entra em depressão. Aí começam as doenças. As doenças, né? Eu já passei por muito desses processos. Enfim. Então, eu tenho propriedade de falar não só como astróloga, mas por alguém que passou pelo processo. Está passando. Porque quem está dentro desse caminho, Ricardo, sabe que esse caminho nunca acaba. Então, quando tu entra num caminho de autoconhecimento, como tu entrou agora de transformação, tu nunca mais vai querer sair. Porque tu vai ver uma construção de vida e uma melhora de vida e uma melhora como pessoa de desenvolvimento de virtudes que antes a gente não tinha. Então tu começa, hoje eu sou uma pessoa tão melhor, hoje eu tenho relacionamentos tão melhores, hoje eu tô mais feliz no meu trabalho, hoje eu tô mais feliz com o meu casamento, porque eu me tornei também uma pessoa melhor, né? E todo o teu entorno fica melhor, né? Claro, que é a coisa da luz, da vela. Eu me ilumino primeiro. A questão é que as pessoas querem sugar a luz do outro. Você sabe que tem isso mesmo? Eu já vi o vampirismo, sabe? Eu falei, meu Deus do céu, sai de perto da minha energia. É bem isso. Sabe? As pessoas vêm querer pegar energia de você. Sim. Mas porque as pessoas estão em sofrimento. As pessoas estão... A gente vê muito... Eu trabalho com terapia, com astrologia, com pessoas. Tem muita gente em sofrimento. As pessoas estão muito perdidas, em momentos de muita dor. As pessoas estão procurando muita ajuda dos terapeutas mesmo. Elas estão em sofrimento. Então elas buscam esse guia, essa pessoa como um guia para me dizer o que eu faço. Para fazer o que tu também fez. Porque eu também passei pelo processo e continuo passando. Isso que é importante que as pessoas entendam. Um terapeuta, se ele não passou pelo processo, ele não vai ser um grande terapeuta. Um astrólogo, se ele não passou pelo processo, ele não vai ser um grande astrólogo. Ele precisa ter passado por um processo de transformação, de dor, de cura. Então ele sabe o que é o sofrimento humano, a dor humana, todo esse processo de transformação, como ele impulsiona a tua vida, como tu cresce como ser humano, como tu ganha autorrespeito. Acho que vai para um lado assim de que a gente ganha muito autorrespeito. Tipo, cara, eu tô fazendo o que é importante pra mim, entende? Então tu vai ganhando um autorrespeito e uma autoestima
que é esse amor próprio que tu falou, não terceirize esse amor pro outro. Então a gente vai ganhando muita autoconfiança, muita autoestima nesse processo, porque tipo, cara, não tem mais ninguém mandando na minha vida. É eu e Deus. Quem manda na minha vida é Deus. E depois dele sou eu. Porque eu ouço o que ele tá falando. Eu tô conectada com ele. Se eu tô conectada com ele, eu tô conectada com o meu self, com a minha alma, com o meu mapa astral. Então é por aqui que eu vou seguir. Ele deixou eu vir pra cá pra cumprir o propósito, Sim, né? o propósito é dele, ele que escolheu. É. Né? Eu tô aqui só cumprindo, eu sou só um canal aqui de uma mensageira. Eu acredito muito nisso, sabe? Quando ele coloca você se conectar com outras pessoas. Eu nunca imaginei que eu poderia sair de tal lugar, vir pra cá, conhecer minha esposa, sabe? Não tinha nada, sabe? Eu fico pensando assim, não tem outra resposta se não colocar, porque era mundo diferente. Era quase improvável. Não, total improvável. Era quase impossível. Sabe? Imagina que loucura. E pra Deus nada é impossível, não né? É. E na hora que você vê, fala assim, poxa, eu entendo que eu tinha aquele propósito de estar perto dela para fazer tal coisa e proporcionar tal coisa, e a gente ter essa família dessa forma. E ele me preparou antes com essas pessoas para eu estar moldado para entender o jeito dela nesse momento. Porque se fosse antes eu não entenderia e não daria certo. Sim. A gente tem que estar preparado um pro outro, né? É também muito tem isso, forte. Né? Porque você vem, né? Eu tive um momento de relacionamento de uma pessoa, eu contava até 250 para não ir embora. Olha que louco. Uhum. Mas aí eu estava me preparando enquanto pessoa para melhorar, e eu melhorei. Isso. E a hora que eu melhorei, eu me senti que eu estava pronto para o relacionamento. Falei, não, agora eu estou pronto. Isso. É interessante, né? Quando você se sente que você está pronto. Exatamente. Que é um autoconhecimento também, né? Sim, porque tu parou de terceirizar. Tu parou de ficar esperando dela. Ah, tipo, então eu não vou mais ficar esperando dela. Eu vou fazer por mim, eu vou pro meu autoconhecimento, eu vou me transformar aqui e eu vou me tornar uma pessoa cada vez melhor. Ou pelo menos que me conheço mais, as minhas fragilidades, minhas limitações, Mas eu meus torno valores. o entorno melhor quando eu me conheço melhor. Total. Né? Porque você vai se lapidando todos os dias. Exato, é uma lapidação. Da pedra filosofal, na psicologia, na filosofia, eles falam muito de pedra filosofal. O que é a pedra filosofal? É encontrar a própria alma. É ir deixando as camadas aqui, às vezes da mente, da só avareza, a mente fica falando, exato, da inveja, do ciúmes. A gente vai iluminando isso. Eu tô com raiva. O que a mente humana geralmente faz? Eu reprimo, porque eu fui ensinada que eu não posso sentir raiva. Pronto, joguei pro inconsciente, joguei pra sombra. Só que essa raiva, ela tá aqui no meu campo. Sim, eu não sei o que. Eu só não olhei pra ela. Ela vai atuar de alguma forma. Em algum momento eu vou dar uma cutucada em alguém, porque eu não quis olhar pra ela a hora que ela apareceu. E o que tem que fazer? A gente tem que olhar pra ela e falar dizer, raiva, eu tô te vendo. Eu tô te vendo aqui. Ok, eu estou com raiva. Que bacana. Tu traz do inconsciente pro consciente. Isso é trazer do inconsciente pro consciente. Ok. Opa, tô com raiva. Tô com muita raiva. E daí você olha pra ela e fala assim, ó, tô de olho em você, hein? Você se cuida, né? Exatamente. E tipo, tu acolhe ela. Ok, o que tu quer me dizer? É verdade. O que essa emoção quer me dizer? Da onde tu vem? Geralmente essas coisas vêm da infância, né, gente? Emocional vem muito. O inconsciente, ele é formado dos 0 aos 7 anos de idade. Quando a gente é criança, a gente é igual uma esponja. Tudo que acontece ali, a gente vai absorvendo como uma esponjinha, tá? E tudo inconsciente vai vindo. Então, e você armazena tudo pro seu psicológico. A gente tem um software, uma programação. Eu tinha uma programação, eu tenho uma programação. O que eu estou fazendo aqui é atualizando meus softwares quando eu faço autoconhecimento. Porque eu tenho um monte de padrão familiar que eu não quero mais. Entende? Entendi. Sem julgar nunca pai e mãe, aquela história toda de nunca julgamento. Se tu tá julgando alguém, tu não tá no caminho do autoconhecimento ou do despertar espiritual. Você tem julgamento. O julgamento pode ser entendido como a raiva que você falou agora. Você fala assim, tô olhando você tá querendo me colocar julgamento. Você pode trabalhar na tua mente isso aí também? É uma pergunta, é uma caixinha? Não tu pode olhar para, eu estou fazendo um julgamento aqui com essa pessoa. E eu não posso fazer isso, é errado, por exemplo. Porque como que alguém pode me julgar se ninguém caminhou com meus pés? Ninguém sabe por onde eu caminhei, ninguém sabe de onde eu vim, ninguém sabe da minha história. E se você não liga pro julgamento? O ideal é tu não julgar. Não ligar. Claro, nesse processo de autoconhecimento, tu vai ganhando tanta autoconfiança que, claro, tu vai ouvir opiniões de pessoas que tu dá importância, que são importantes pra ti, tu vai ouvir uma opinião, tu vai trocar uma ideia. Mas a última decisão é tua.
Tu não ouve mais. Mas Tem uma história de um sapinho. Tinha vários sapinhos pulando lá. Eles estavam tentando pular lá no lago. Vários sapinhos lá tentando pular no lago. E aí o sapinho tentava pular lá de uma água régia pra outra, né? Na Vitória Régia Vitória pra outra. Régia, água régia. Tá. E aí, o sapinho ia lá, pá, caía na água. Já tô imaginando ele pular. O sapinho todo pulando, gente. Imagina aqui, ó, pulando aqui de um pro outro. E aí, todos os sapinhos caíam na água. Mas tinha um sapinho que ele pulava de uma Vitória Régia pra outra e ele tava conseguindo. E ele foi atravessando. E ele chegou lá do outro lado do rio, lá do outro lado do lago. Foi o único que conseguiu. E daí perguntaram pra ele, como é que tu conseguiu? Como que tu conseguiu? Ninguém conseguia contato com ele, ninguém conseguia entender ele. Até que em um determinado momento, descobriram que o sapo era surdo. Sensacional. Ou seja, ele não ouvia ninguém dizendo assim, tu não vai conseguir. É perigoso, não vai por aí, é impossível, é improvável. Então, a gente precisa se manter surdo para a opinião alheia. Quando, eu vejo desse sentido, quando eu estou num processo de autoconhecimento, estou buscando a minha verdade, cada um tem a sua verdade. Mas é claro, é importante nesse processo de autoconhecimento a gente ter guias, a gente ter mentores, a gente ter terapeutas, que esse é o meu papel, é te guiar, é te ajudar nesse processo. Encurtar o tempo de aprendizado. Exato. Porque o que o mentor faz, ele encurta o tempo. Se você vai fazer sozinho, é 2 anos. Se você contrata o mentor, é 20 dias. Exatamente. Então, o que você pode levar uma vida inteira para descobrir, eu faço, de repente, trago muita consciência de muita coisa, às vezes com uma leitura de mapa. Coisas que tu não estava vendo em uma leitura de mapa. Então, tu ganha 10 anos com uma leitura de mapa. Um autoconhecimento que tu poderia levar muito tempo. E, às vezes em terapias, em tudo. Então, o mapa ele é muito certeiro. Então, claro, eu sou suspeita de falar. Eu amo, né? Eu vivo disso. Mas, pra mim, é a ferramenta mais exata que tem. Porque ele é um mapa. Ele mostra o mapa da minha vida. Não existe nenhuma ferramenta que é um mapa. É interessante, só um mapa astral. né? Como você domina essa arte e é o teu negócio, você começa a ver o negócio dos outros e pensa, não sei se você pensa, mas eu pensaria isso. Como vocês não viram isso ainda? Exatamente. Já pensou alguma vez isso? Claro. Olha que forte. Como que você não viu que isso te ajuda? Olha que baita ferramenta tem aqui. Por isso, esse é o meu propósito, é divulgar a astrologia para as pessoas, para chegar lá na casa da Dona Maria, que mora lá num lugar mais afastado, entende? Para chegar na casa, popularizar um pouco a astrologia, porque existe muito preconceito. Isso aí, as pessoas não sabem o que Existe é. muito O que é um preconceito? É a ignorância. É um preconceito de algo. Mas não ignorância no sentido pejorativo. O que é ignorância? É tu não ter conhecimento sobre. Quando eu não tenho conhecimento sobre algo, eu tenho medo. Eu tenho uma certa ignorância sobre aquilo. Opa, eu tenho medo daquilo. Eu não vou me aventurar naquilo ali. Vai me prejudicar. Então, quando você ganha conhecimento... Opa, quem está me ouvindo aqui agora que nunca ouviu falar de astrologia. Então é assim que funciona a astrologia. Nossa, eu não sabia que falava de tudo isso. É que nem quando a pessoa aprende a mexer no WhatsApp. Fala, não acredito que eu falo com as pessoas só teclando aqui. Exatamente. Tudo é conhecimento e informação. Mas o medo é muito grande ainda, sabe? Claro que o medo é muito grande. Até porque existe um preconceito, né? Que, mas é uma crença, é uma religião, e não tem nada a ver com religião, não tem nada a ver com espiritualidade, é um estudo milenar, é uma linguagem que se comunica com esse inconsciente. É uma linguagem simbólica, entende? Deixa eu fazer uma pergunta pra gente tentar entrar num linguajar mais simples e popular. Tá, vai. Eu acredito que todo mundo aqui deve ler jornal, e no jornal tem o zodíaco. Isso. Touro, Gêmeos, Capricórnio. Eu gostaria que você falasse disso para as pessoas entenderem que isso é o que eles vêem no dia a dia deles, às vezes na rádio, sabe? Então, fale para essa câmera aqui, por favor. Essa é a astrologia mais popular, né? É como a gente acaba conhecendo, tendo um primeiro contato com a astrologia. É o signo. Então eu sou taurina, eu tenho o signo de câncer, eu tenho o signo de leão, eu tenho o signo...
E aí, lá no jornal, eu vou olhar minha previsão, eu vou fazer minha previsão lá, vou ver o que o astrólogo tá falando lá no jornal, como é que vai ser meu dia, né? Então, fica algo, é uma previsão que funciona? Pode funcionar. Mas quando o astrólogo ele faz o tipo de previsão para o Sol, para todos os taurinos, para todos os arianos, para todos... É algo que está abrangendo todas as pessoas, é algo muito abrangente. Quando a gente fala de leitura de mapa astral, o seu mapa astral é único. Então, a gente vai falar especificamente das previsões, das informações para você. Por aquilo que eu falei. Porque você não é só taurino, você não é só leonino, você é todo o seu mapa. Eu sempre costumo dizer, você é todo o seu mapa. Porque nós somos seres humanos complexos. Eu não posso me colocar numa caixinha de que eu sou taurina e sou isso ou aquilo. Porque quando eu me identifico com algo, eu me limito muito. Eu sempre brinco, né? Não coloque a culpa no seu signo, né? O seu signo não tem culpa de você ser assim. Porque a gente tem uma escolha a partir do momento que... tudo bem, eu sei que eu sou taurina, que eu tenho determinadas características, mas eu não posso usar o signo como desculpa. Né? Então, não usar os signos, a astrologia como uma desculpa para determinadas... E tudo na nossa vida, não só os signos. Mas as pessoas fazem isso, não fazem? Claro, porque, eu já vi várias vezes. É mais fácil. Vai acontecer tal coisa, então é isso mesmo. Sim. Mas será que é pra você aquilo? Sim. Será que o Sol teve o regente? Exato. Não, é muito mais profundo. Muito maior, né? É muito mais profundo, é muito mais específico. Então, o mapa astral é específico. E dentro da astrologia, a gente tá falando muito do mapa astral, né, Ricardo? Mas não tem só o mapa astral natal, de nascimento. Por exemplo, eu faço a leitura das previsões anuais. Então a pessoa chega até mim, Grazi, eu quero saber como é que vai ser o meu ano. Tu consegue fazer as previsões, me dar uma orientação? Tá um ano bom para fazer uma transição de carreira? Tá um ano bacana aqui? Como é que vai ser pro meu relacionamento? O que eu posso melhorar aqui no meu relacionamento? Olha, eu tô com uma questão com meu filho. Tu vê no meu mapa e aqui nas minhas previsões desse ano, se tem uma questão aqui, como que eu posso lidar melhor? A pessoa pode fazer o mapa por ano? Existe um mapa anual. Caraca, eu não sabia disso. Eu achava que você fizesse o mapa, mandou pra pessoa, ela guardava o resto da vida dela. A hora que você falou 1h30, você fica falando. Eu falei assim, 10 anos eu vou ficar ouvindo a mesma coisa. Não. Então é porque é um constante movimento dos planetas? Isso, os planetas eles estão em constante movimento. O mapa, ele tem o gráfico, certo? Por exemplo, hoje a Lua, a gente estava conversando do céu do dia. Como que a gente faz a previsão do céu do dia? A gente vai lá, olha como é que tá a Lua, como é que estão os astros, como é que tá Vênus. Hoje a Lua tá em Libra. Então eu vou olhar, Libra é bom para relacionamento, é um dia bacana pra gente conversar aqui, é um dia que envolve pessoas, a gente pode se comunicar mais, enfim, toda essa parte, né? Dentro da astrologia existe a previsão anual, então eu consigo fazer essas previsões anuais também. Não só o mapa astral. O mapa astral é o nascimento. Aquele lá nunca vai mudar. O teu mapa astral natal nunca vai mudar. Então, porque é tu. Eu até anotei aqui, ó. Mas as previsões são assim. Mapa astral natal. O que é o nascimento? E tem outro tipo de mapa astral? Não, mapa astral é mapa astral. Mapa astral natal. Tem outros nomes daí. Eles são mapas também. Mas, por exemplo, esse das previsões que eu faço chama Revolução Solar. Tá, então fale desse exatamente que você faz. Da Revolução Solar. Pode explicar ele. Então, além do mapa astral natal, o de nascimento, existe o que nós chamamos dentro da astrologia de Revolução Solar, ok? O que é a Revolução Solar? Por que o nome é Revolução Solar? Porque é a volta do Sol ao mesmo local de quando você nasceu. Então, quando você faz aniversário todo ano, você ganha um mapa todo ano. Então, todo ano a gente ganha um mapa. Quando? Quando a gente faz aniversário. Esse mapa, ele fala dos trânsitos astrológicos. E através desse mapa, eu faço previsões anuais para a sua vida. Como direcionar a bússola anual, a bússola para o seu ano. O mapa astral natal é a bússola para a vida. As revoluções solares, que são as previsões anuais, é uma bússola para o ano. E a gente tem as previsões diárias que eu faço, por exemplo, lá no meu Instagram, que são as bússolas do dia a dia. Mas sempre é muito geral. Para a gente saber da nossa vida, a gente precisa estudar isso em cima do nosso mapa astral, né? Tem vários mapas. Tem mapa de viagem. A gente pega o mapa astral, o próprio software, ele projeta o meu mapa astral no mapa mundi,
forma linhas, então tem as linhas planetárias no mapa mundi. Se eu for para aquele determinado país, eu vou sentir mais aquela energia daquele planeta, daquele arquétipo, daquele signo. Por causa da onde eu vou estar naquele momento? Exato. Porque a gente tem linhas no mapa mundi, mas cada um tem a sua linha, porque por causa do nascimento. Do nascimento, do mapa astral. Tudo sempre, a base sempre é o mapa astral, de cálculo. Aí tem o mapa da revolução, que são as previsões. Tem o mapa que a gente chama de astrocartográfico, que é esse que a gente projeta no mapa mundi. Pô, Grazi, eu quero abrir uma empresa lá na China. Eu vou olhar que tipo de energia, que tipo de planeta, de linha que tem lá. Se é um bom lugar para investir, por exemplo, no trabalho. Entende? Ah, por que eu fui morar em Londres e eu não me sinto bem em Londres? Provavelmente tem algum aspecto ali planetário, astrologicamente falando, sempre que eu vou para esse lado, que pode estar dizendo, olha, realmente tem uma questão aqui, de repente com a Lua, um aspecto difícil. O arquétipo da pessoa. Sim, então tudo é energia. Então, quando a pessoa tem um projeto de vida e ela já tem um mapa dela, ela pode no próximo ano falar com você sobre o novo projeto, se tem alguma influência nos astros sobre aquele desejo dela? Exatamente. O mapa é quem eu sou. O mapa astral natal de nascimento é quem eu sou e quem eu estou me tornando. A revolução solar, que são essas previsões anuais, é aonde eu estou numa janela de tempo. O meu mapa é toda a minha vida. Certo. De quando eu nasci até pós-vidas. Ele continua agindo, pós-vida. A revolução solar, as previsões, é um espaço de tempo da minha vida. Cada ano tem um espaço de tempo, cada ano tem uma revolução quando eu faço aniversário. Então você fez aniversário, vem fazer a revolução solar comigo. Pra entender melhor como é que vai ser o seu ano. Eu vou fazer as previsões. Pois olha, tá bacana pra relacionamento. Olha, teu casamento aqui tá passando por um momento difícil. Sabe, isso é consciência. Teu relacionamento tá passando por um momento difícil. Lida com isso, faz terapia junto. Vamos fazer exercício físico junto. Se aproxima do teu marido. Porque vocês estão num ciclo difícil mesmo. Quando a pessoa ela entende que ela tá passando por um ciclo difícil no casamento, ela pode que fazer. É aquele planeta Os dois que pode fazer? O casal pode fazer? Claro. Existe, inclusive, a sinastria amorosa. É um outro mapa. A gente pega o mapa de uma pessoa, pode ser irmão com irmão, pai e filho, mas geralmente é casal afetivo. Certo. Então eu pego o teu mapa, por exemplo, e o mapa da tua esposa. Correto. Então eu vou estudar os dois mapas ali separadamente e vou unir os dois mapas. Quando eu coloco esses dois mapas no meu software, ele calcula o mapa do casal. Cada casal tem um mapa único. Que nem eu tenho o meu de nascimento? Que é o mapa Tu e a tua mulher natal. vão ter um casal. Vocês têm um mapa. Então, por exemplo, aquele casal... Vamos dar o exemplo do jovem que tem uma namorada. Tá. Então o jovem, ele gosta dela e ele quer saber... Você sabe que o jovem passa um monte de coisa na cabeça, né? A gente já foi, né? Sim. Nós somos eternamente jovens. Eu sou eternamente. Eu também sou. Uma jovem aí, gente. E se ele fizer o mapa dele e ela fizer o mapa dela, dá pra verificar como que vai ser o mapa desse namoro? Quando a gente faz uma sinastria amorosa, a gente consegue ver os principais potenciais daquele casal, se tem uma facilidade na comunicação, se não tem, quais as maiores dificuldades daquele casal, como que eles podem atuar melhor juntos, eles podem trabalhar juntos, não, isso é difícil para eles, entende? Então a gente vai fazendo uma sinastria e vai vendo a compatibilidade daquele casal. Só que eu sempre digo, tudo depende da consciência de cada um. Tudo bem. De repente a gente pega uma sinastria que é boa, vamos dizer assim, boa. Que ela tem aquele casal, olha, esse casal aqui, esse mapa que eu tô vendo, olha, esse casal aqui pode até casar. Dá um match aqui. Caraca, dá um match que bacana. Aqui. Sim, a gente vai vendo, então, pô... É muita informação, né? Sim, esse casal tem futuro. Esse casal pode casar. Pode ter uma promessa que de repente de eles... Mas se um dos dois fizer alguma coisa que... Abale, não tá preparado, é imaturo, não tem consciência, sei lá, faz alguma coisa que magoa o outro de uma forma que o outro não vai levar mais aquela relação adiante, acabou. Então pode ser a melhor compatibilidade ali, mas é importante sempre os dois também tá buscando esse autoconhecimento. Os dois querer a mesma coisa, né? Sim, para não ficar buscando a atenção e o amor próprio ali no outro. É um relacionamento mais maduro.
Que a gente não busca mais tanto no outro a nossa felicidade. A gente não joga mais a nossa felicidade na mão do outro. E tem como orientar isso? Você já viu alguma coisa nesse sentido? Eu nunca vi, sabe? Você orientar a pessoa e falar assim, olha, parem de jogar tanto confete pro outro lá e cuide mais da tua vida. Basicamente é o que eu faço no meu Instagram ali no meu trabalho. Eu falo muito de se iluminar, de buscar o amor próprio, de buscar a autoestima, de buscar a segurança que você busca às vezes fora, também em você, não só no outro. Claro que a gente tem que ter relacionamentos que passam segurança e confiança. Eu quero estar com alguém que me passa segurança e confiança. Mas essa segurança precisa partir primeiro de mim. Esse amor próprio precisa partir primeiro de mim. Então, de uma forma de autoconhecimento, de astrologia, de espiritualidade, que eu vou misturando tudo ali, eu falo muito disso no meu trabalho. Então, eu acabo levando isso para as pessoas. E nas minhas leituras, tudo que eu estou falando aqui, eu falo nas minhas leituras. Eu vou falar para a pessoa, olha, eu tenho uma questão de autoestima aqui. De repente, alguma ferida que vem lá da tua infância. E consegue identificar isso na leitura? Claro. Esse é o meu tipo de leitura. Eu vou falar, olha, tem uma questão de autoestima aqui que a gente precisa trabalhar. Precisa trabalhar isso, olhar para isso. O que aconteceu lá aos 5 anos de idade? Às vezes eu falo idade. O que aconteceu lá aos teus 5 anos de idade? Entende? Tem algo que aconteceu aqui que pode ter, de alguma forma, abalado a tua segurança, te deixado mais insegura. Enfim, tem várias questões no mapa que eu vou abordando e assim, o que eu tô falando aqui é muita coisa, eu falo na minha leitura. Mas sabe que é interessante? A hora que você fala isso, eu fico pensando... É uma leitura meio terapia, né? A pessoa que tá, por exemplo, com depressão, ou tem síndrome do pânico, ou tem ansiedade, sabe? Eu fico pensando, se ela lê o mapa astral dela, pode ser que até ajude ela a direcionar a vida dela. Claro. Nunca, jamais, sem deixar as orientações médicas, as orientações psicológicas. Se estiver medicado, claro. Não é para largar medicamento. Sempre com essas... Eu sou farmacêutica de base, então sempre com essas ressalvas, com esses cuidados. O mapa astral, para quem está passando por um momento de repente difícil, de fobia, de ansiedade, de depressão, ele vai te ajudar a começar a se reerguer. Porque quem está em depressão está muito achatado, está muito na matéria. Está muito na matéria, sim, não sai da cama, não consegue, não tem perspectiva. Falta uma perspectiva. Que perspectiva, Grazi? De que nós somos seres espirituais? De que eu estou aqui para evoluir espiritualmente? Quando eu começo a perceber, opa, que eu não sou só esse corpo aqui, que eu tô aqui para evoluir espiritualmente, eu vou trabalhando isso. Eu tô dando mole no meu propósito. Exatamente. Cadê meu propósito? Uma pessoa que está em depressão, ela pode realmente ser muito beneficiada quando ela encontra um propósito. Eu já tive momentos muito fortes na minha vida de estar em momentos de melancolia porque eu não sabia para onde que eu ia, estava perdida. Para onde vou? Quem sou? O que eu estou fazendo aqui nesse planeta? Né? Estava muito perdida. E aí o mapa disse assim, ó, Graziela, é por aqui. Teu caminho é terapia, teu caminho é astrologia, teu caminho é falar de despertar, teu caminho é falar de consciência, é por isso que eu falo de tudo isso, porque essa sou eu e tá ali no meu mapa, tanto em relação a quem sou eu e a qual é o meu caminho, qual é o meu propósito. E aí quando a gente encontra um propósito maior para levantar todo dia da cama, porque a gente precisa encontrar uma motivação dentro da gente todo dia para levantar da cama. Porque a vida nem sempre é flores, nem sempre é fácil. Todo dia tem dia. Então, qual é a tua motivação hoje que te faz levantar todo dia? A minha é ajudar pessoas através da astrologia. É por isso que eu levanto todo dia. Por mim, claro, também, primeiramente, por Deus, porque Deus me deu a vida. Eu tenho que fazer alguma coisa com essa vida que Deus me deu. Minha mãe e meu pai me deram a vida. Eu tenho que honrar essa vida que eles me deram. Só que essa cabeça eu não tinha 10 anos atrás, antes de começar a astrologia. A astrologia mudou a minha vida, transformou a minha vida. Por isso que eu falo tanto e quero levar a astrologia para o mundo, para um grande número de pessoas, porque como ela transformou a minha vida, ela pode transformar a sua para melhor, né? A Grazi de 10 anos atrás e a Grazi de 1 ano atrás. O que você quer saber? Quero que você fale quem é. A Grazi de 10 anos atrás... Não precisa falar quem era, mas fala o que mudou. Porque você ajuda muita gente. Sim. E isso foi o seu despertar. Isso. Então, há 10 anos atrás, você estava numa busca de um propósito isso. Em outro mundo, em outro ambiente. Ponto. Ok. Há 1 ano atrás, você já estava dentro desse propósito. Sim. E de 1 ano para cá, você cresceu muito. Eu conheci você
no Heroes, que foi a mentoria lá do Marcos Strider. E Beijo, Marcos. grande Marcos, grande estourado. A Grazi, de 10 anos atrás, ela ainda acreditava que tudo se referia, que a vida era sobre apenas os seus próprios desejos. Eu queria, sei lá, queria casar, queria ter filhos, queria ter dinheiro, queria ter uma vida material estável. Então, toda essa parte mais material, eu ainda estava muito voltada para os meus próprios desejos. É isso aqui que eu te falo. Tudo muito aqui, né? E aí eu fui despertando, fui entendendo que, o mundo não é isso, a vida não é só isso, existe um campo do inconsciente, existe um campo coletivo, existe energia, existe espiritualidade, né? Então, a Grazi de um ano atrás, ela tá muito mais consciente de que ela não tá aqui só para usufruir da matéria. Também, eu sou taurina e a minha identidade, eu gosto muito dos confortos, das coisas boas da vida. Eu gosto de uma bebida gostosa, de uma comida gostosa, de uma flor que traz beleza. Isso é muito taurino, da minha taurina. Mas eu entendo que a vida não é só sobre os meus desejos egóicos. Porque se eu ficar buscando só... É aquela coisa. Eu compro um carro. Você comprou um carro hoje. Por quanto tempo que você vai ficar feliz com esse carro? 3 meses? Daqui 3 meses você já acostumou. Daqui 1 ano quer trocar de carro de novo. Então a gente vai trocando de carro, a gente vai trocando de celular, a gente vai trocando de casa, a gente vai trocando de tudo. Só que a pessoa tá sempre junto, eu tô sempre junto, eu tô sempre ali. Eu sou sempre a mesma Grazi. E aí um dia eu entendi, há 1 ano atrás, não 1 ano atrás, quase uma década atrás, mas a diferença essa Grazi de hoje entende que, ok, é legal usufruir do que está aqui, eu estou aqui na matéria porque eu vim aprender a lidar com a matéria, com as minhas emoções, viver experiências que me fazem chorar, rir, enfim, tudo isso. Mas ampliou minha cabeça de que existe algo maior que rege toda essa orquestra, que se chama Deus, Sim. Inteligência Infinita, Cosmos, Universo, e que para que eu queime meus karmas, para que eu evolua espiritualmente, eu preciso ajudar mais pessoas também nesse caminho. A também ampliar a consciência delas, de que, de novo, a gente sempre vai voltar para isso, de que se você quiser ser feliz na vida, não adianta ficar comprando, ou olhando só para fora, ou buscando só no relacionamento, porque em algum momento aquilo acaba. As coisas, elas são impermanentes. E aí quando, sei lá, tiver uma crise financeira, quando tiver uma crise no casamento, quando perder alguém, se você não estiver seguro e não estiver bem consigo mesmo, preparado, eu digo que o autoconhecimento, ele fortalece as raízes. Pega uma árvore, um carvalho que tem, sei lá, pode mexer, 1 século. A raiz que esse bicho tem lá embaixo, mas pode vir um tsunami que esse carvalho não sai. Então o processo de autoconhecimento é se tornar um girassol que tem uma raiz funda, que pode vir o vento que for, ele é flexível, ele não é rígido, então ele vai com os movimentos da vida aqui, ó. Opa, perdi uma coisa aqui agora, então eu tenho que olhar para isso. Opa, aqui agora eu quero trabalhar com isso. Então ele é flexível, ele não é rígido. Então, o carvalho é mais rígido, né? Se for usar o exemplo do carvalho. Então, o autoconhecimento, ele te enraiza. Tu sabe mais quem tu é e tu se fortalece para passar pelos turbilhões da vida mais forte. Quando eu perguntei isso, é que muitas pessoas que nos veem, eles vão se identificar para ir em busca do seu autoconhecimento e chegar na iluminação que você chegou. Porque você passou por um processo. E as pessoas querem passar por um processo e não sabem como caminhar. O como é que é difícil. E você descobriu o teu como no processo. Porque você começou... Isso é importante de falar, né, Ricardo? Porque eu passei por isso. Eu ficava esperando que ia cair algo do céu. Eu ficava esperando. Porque a gente se acomoda, acha que vai cair algo do céu, vai vir uma luz lá do céu e minha vida vai mudar.
E aí o caminho não vai se mostrar nunca. Nunca que o caminho se mostrava. Porque eu não mudava, eu não me mexia em direção a algumas coisas. Quando eu fui em direção, o caminho se abriu. Porque eu dei o passo. Então eu sempre digo, tu dá um passo, a vida abre. O como aparece, o como não vai aparecer antes. A questão é que a gente fica esperando o como. Eu fiquei muito tempo esperando o como. Como que eu vou transformar a minha vida? Mas eu não sei nem quem eu sou, como que eu vou fazer isso. Eu tenho medo aqui de me separar, eu tenho medo de ficar sozinha, eu tenho medo de trocar de profissão, eu tenho medo de ficar sem dinheiro. O medo sempre rege muito a nossa vida. Isso é baixa vibração. Existe um gráfico, né, de vibrações das emoções, né? O medo tá lá embaixo, medo, vergonha. É quando a gente vibra muito baixo. Então, quando eu dei o primeiro passo, a decisão de dizer, não, chega, eu não quero mais essa vida. Eu não quero mais algumas situações que eu vivo que eu não quero mais. Então, eu dei o primeiro passo. Qual foi o primeiro passo? Eu disse, chega. Igual a ti. Chega. Quando a gente diz chega, acabou. Então, forte. chega. Eu vou estudar astrologia que eu gosto, eu vou começar a fazer uma transição de carreira, eu vou sair desse relacionamento que não tá me fazendo mais bem. E não era por causa da outra pessoa, era por minha causa também. Os dois tinham responsabilidade, então tu começa a não culpar só o outro. Ah, porque o outro é que faz isso. As pessoas têm esse hábito, né? Sim. Sempre terceirizar a culpa, né? É uma coisa que eu não pratico aqui, eu não gosto. E quando eu vejo alguém chegar e falar, a culpa dele, para. Esse tipo de conversa não cola aqui. Exatamente. Sabe, aconteceu o quê? Isso foi uma falha, foi um erro, entendeu? Foi falha, falta de atenção, foi erro, você errou porque você não sabia, vamos corrigir o teu erro e vamos melhorar. Sabe, não tem essa. Vamos chamar a responsabilidade para si e resolver o problema. Então, muito disso, quando você fala de tudo isso, eu fiquei imaginando como eu fico em busca do autoconhecimento através da inteligência emocional. Inteligência emocional. Como a gente tem que entender todo o contexto que está em volta de nós, como que rege as emoções das pessoas, como que vibra essa energia e como que você se coloca nesse ambiente para poder ser um ligador, alguém um catalisador para transformar. Tem esse gráfico, né, das emoções. Quando a gente está vibrando, por exemplo, no medo, na vergonha, na autocrítica, a gente está numa vibração baixa. Então a gente vibra muito mais devagar, vamos dizer assim, a nível de corporal e cerebral mesmo, né? Existem estudos, né, que mostram o cérebro mesmo, a frequência, né, cerebral quando a gente está, por exemplo, meditando. Eu medito, isso também transformou a minha vida. As duas coisas que transformaram a minha vida, astrologia e meditação. Por quê? Porque o ser humano, ele reage, a gente é reativo. Se tu fizer uma crítica agora, se tu me cutucar aqui agora e eu não estiver consciente, eu vou reagir. E aí talvez eu vou também te cutucar. E é isso que às vezes acontece muito nos relacionamentos. Se eu estou consciente daquela emoção, putz, eu tô com raiva aqui, a gente falou da raiva, né? Lembra? Lembro. Pô, eu tô com raiva aqui agora, tô com muita raiva. Se eu agir agora, eu não vou... Boa coisa eu não vou fazer. É cagada. Eu não queria falar essa palavra, mas eu ia falar M. Vou fazer uma M. O que é isso? Consciência. Do quê? Das minhas emoções. Pronto, agora eu estou com a rédea do cavalo aqui, da minha vida aqui. Opa! O que são as emoções? O cavalo. O cavalo, quando ele está solto, são as emoções. A raiva, o medo, a inveja, a luxúria. E aí, quando eu olho para aquilo e digo, opa, eu tô com raiva aqui, eu tenho um poder de escolha e é aí que tá o meu livre-arbítrio. O livre-arbítrio mora nesse espaço entre ação e reação. Ou seja, consciência. Se eu estou consciente de que eu estou com raiva e se eu agir agora, eu vou fazer uma M, eu vou me afastar. Como que eu posso canalizar a raiva de uma maneira positiva? Vai fazer um exercício físico, vai chutar uma bola, vai dar um soco no box, sei lá eu. Se vira. Vai pra academia, faz lá, vai malhar, entendeu? Ou vai para um processo criativo. A gente usa muito a raiva num processo criativo. A gente precisa ter energia mesmo, né? Pra, às vezes, estar criando tanta coisa que a gente cria. Tu tá vendo aqui agora nesse teu projeto todo, quanta coisa que tu tá criando. A raiva, ela é um combustível. Ela é um combustível. É um combustível. Só que se tu usar ela de forma equivocada, ela vai queimar tudo ao teu redor.
né? Ela é fogo, né? A raiva ela é um elemento fogo. A gente tem os elementos também na astrologia, água, terra, ar e fogo, né? Então, a uni... Hã? Éter, aí seria a... Não é elemento? Ele é um elemento. Dentro da espiritualidade ele é um elemento, que seria o espírito. Então, o éter é o espírito. Entendi. Eu me perdi aqui, nós estávamos falando aqui de emoção, já fui pro outro lado, gente, aqui. Eu acho que a gente tava falando de doce. Ah, maravilhoso. Viu? Eu amo doces, eu sou a pessoa do doce. Inclusive, eu consigo ver isso no mapa. É mesmo? Dá pra ver. Mesmo? Tem alguns signos, algumas casas no signo ali astrológico, no mapa, que são mais propensos a gostar de doce. Então eu experimento o doce primeiro e depois eu Quer um experimento. pedaço? Entendeu? Vamos experimentar junto então. Maravilhoso, vai. Vamos ver. De coco, gente, vou ver se tá bom. Vamos ver se tá bom. Tá quase uma Ana Maria Braga aqui, vou passar debaixo da mesa. Maravilhoso. Maravilhoso. Vocês estão perdendo. Caraca, é muito bom isso aqui. Uma emoção aqui agora, hein? Uma emoção de prazer aqui agora. Satisfação. Eu acho que eu tava precisando de um doce. Olha, muito bom esse doce, hein? Eu vou servir pra produção aqui também. Produção, coloca aqui a câmera na nossa amiga aqui pra ela ter a satisfação e experimenta aqui um doce aqui, ó. Olha, eu tava precisando de um doce. Eu adoro. Hoje não tem fruta, mas tem doce. Ah, acertasse o dia então pra trazer o doce. Adoro. Então, e a gente fala de tanta coisa. Me fala uma coisa, a lua. Lua, vamos falar da lua. Vamos falar da lua. Porque é muito comum, né? As pessoas falam assim, olha a lua cheia como tá bonita hoje. Quando eu era criança, minha mãe falava assim, a lua hoje é crescente. Eu ficava pensando, falei assim, como minha mãe sabe que é crescente a lua? Ela vinha da agricultura, sabe? Então, tem essa questão da plantação, da lua, né? E daí tem a lua nova, tem a lua minguante. Daí os antigos falam o seguinte, se você for plantar, não plante na minguante, por exemplo. Ou você não plante, Perfeito. sabe? Então, tem algumas coisas, é ditado popular, mas tem cultura por trás disso, de história e de experiências, Sabedoria. né? De sabedoria. Sabedoria. Projeto Sabedoria. Sabedoria. A gente está falando aqui hoje de sabedorias ancestrais, de sabedorias antigas. A astrologia é uma sabedoria antiga, é um estudo antigo. Tanto é que os 3 reis magos São astrólogos. são astrólogos. Eu falo isso aqui, vão dizer, agora, porque a pessoa ela tem uma crença, ela acredita que os 3 reis magos ali, né, tem uma questão religiosa por trás. Quando eu falo aqui, às vezes pode impactar as pessoas, mas né, os 3 reis magos, o nome já é mago, o arquétipo do Jung, mago, ele tem a ver na astrologia com o arquétipo de escorpião, por exemplo, né, que é o mago. Então, o homem sempre se guiou pelo céu. Porque o homem ele não tinha outra coisa para se guiar. Imagina, não tinha internet, não tinha telefone, não tinha nada, não tinha TV, naus não tinha saindo TV. lá da Europa e descobriu o mundo. As navegações, como que as navegações chegaram até aqui? Sempre através do céu. Então, a astrologia ela nasceu inclusive na Mesopotâmia junto com matemática e astronomia, porque eles começaram a estudar o céu e viram que além da astronomia tinha astrologia. Então, os 3 reis magos, eles viram a estrela de Davi, ou seja, era o céu, que na verdade é um planeta dentro da astrologia. O menino Jesus vai nascer tal dia, lá em tal lugar. Então eles eram astrólogos, eles fizeram essa previsão. Eles fizeram o que eu faço, fizeram previsão. Vai nascer tal dia, naquele local. Tô arrepiado. Sim, foi assim. Arrepiou a minha nuca até a canela. Sim, olha, olha. que sensação. Sim, que forte, que energia boa. sim. Então o homem sempre se guiou pelo céu, certo? E E daí as luas? Ah, tá, a lua. Me lembra, porque às vezes eu esqueço. Tá, Não tem problema, porque eu que fugi pros Tá, magos, eu já fui lá, vamos lá. porque eu me empolguei. Tá, vamos lá. Fica tranquila, ela vai falar tudo, Vamos mas lá, calma vamos por lá. parte. Em relação à lua, por exemplo, e ao sol,
eles estão sempre se movimentando. Na verdade, é a Terra que se movimenta ao redor do Sol e a Lua que se movimenta ao redor da Terra, certo? Nós temos uma glândula aqui no meio da testa chamada glândula pineal, que é a glândula muito usada pelas pessoas que meditam. Por isso que quando a pessoa ela medita, ela geralmente olha para cima, ela olha para cá. Eu vi, as pessoas colocam o olho aqui. Isso, tem até, eles chamam de terceiro olho, certo? Mas fisicamente, fisiologicamente falando, é através da glândula pineal que a gente sabe quando está noite e quando está dia. É através dos ciclos solares e lunares, certo? Então o sol nasce, a minha pineal sabe que está na hora de levantar. Opa, tá ficando claro, tá na hora de levantar, vamos trabalhar, vamos ajeitar aqui a casa, vamos fazer as coisas, certo? Quando o sol se põe e a lua nasce, a minha pineal sabe, hora de começar a se acalmar, vamos descansar, começa a produzir hormônios. Quando a gente acorda, tem mais adrenalina, tem mais cortisol, a gente tá mais preocupado, a gente tá dinâmico, certo? Quando a gente começa a ficar mais calmo à noite, vai dormir, a gente começa a produzir melatonina, que é o hormônio do sono. Tem até medicamento hoje em dia, né, com melatonina. Então, a pineal, ela seguia pela lua e pelo sol. A gente nem sabe disso, né? A gente seguia pela luz da lua e do sol, da noite e do dia, ok? E a lua, ela tem um ciclo, que a gente chama de ciclo lunar, ou lunação, todo mês. Todo mês ela fica nova, depois nova, ou seja, novidade. Opa, tá nascendo uma nova lua aqui, tá começando um novo ciclo. Então é bom pra tudo que é novo. Então eu sempre digo, quer iniciar alguma coisa bacana, nova na sua vida? Quer começar uma dieta? Grazi, eu quero começar uma dieta. Essa é a pergunta. Quero começar uma dieta, quero começar a fazer academia, vou mudar minha alimentação. Faça numa lua nova, ou numa lua crescente às vezes. Por quê? Porque a lua ela vai crescendo e influencia nesse crescimento desse processo que você começou na lua nova. Depois da lua nova vem a lua crescente, então você vai botar fermento no bolo, tá na hora de botar fermento no bolo. Então, continua a sua alimentação, continua a sua dieta, continua o seu hábito, continua indo na academia, vai. A lua fica cheia, cada semana é uma, né? É uma semana de lua nova, uma semana de lua crescente, então é bom para fazer crescer os projetos, dar andamento mais na vida, fazer mais intercâmbio com as pessoas, networking. Depois ela fica cheia. Quando ela fica cheia é porque o sol está oposto à lua e toda a luz do sol está iluminando toda a lua. É a lua toda iluminada do sol, é a luz do sol que está ali. Os dois estão opostos, estão de cara um pro outro. Por isso que ilumina tudo. E aí as marés ficam cheias. E aí a nossa vida também fica com uma energia muito mais de maré cheia mesmo. Tudo fica mais evidente, as situações se definem. Pode ver que as pessoas ficam mais agitadas, querem sair mais na rua, querem conversar mais. Tudo vem pra fora da lua cheia. E aí, uma semana de lua cheia, depois tem a última semana que é a lua minguante. Então a gente começa a voltar para dentro e enraizar. Tá na hora então de agora a gente se recolher um pouco mais. O que tinha que rolar nas marés cheias das nossas vidas já transbordou, é um transbordo de energia. Você me ajudou agora, sabia? Sem saber. Muito bom. Olha só. Eu nunca consegui decorar as fases da lua. Então foi bem didático aqui o negócio. Foi. E a teoria do professor diz que quando você aprende, tem que ensinar. Então eu vou ensinar vocês agora, para quem não sabe, aprendeu, igual hein? eu não sabia. Vamos ver. Então toda vez que começa o mês... Não é o começo do mês. Pode ser dia 12, pode ser dia 15. É quando o sol, no mapa astral, dentro da astrologia, é quando o sol e a lua estão no mesmo signo. Tá. Então eles se encontram no mesmo signo. Opa, lua nova. Então, A lua vai andando pelo mapa. Opa, fez uma quadratura aqui, ó. Fez um 90 graus. Lua crescente. Opa, cresceu, oposição, ó. O sol tá aqui embaixo, a lua tá lá em cima em oposição no mapa. Eu tô falando de mapa astrológico aqui agora. E no céu a gente vê isso acontecer. Lua cheia. Desceu para encontrar o sol de novo. Opa, lua minguante, minguou. Deu, vai começar uma lua nova de novo. Só que o sol, ele vai andando 1 grau por dia. Então, cada mês, geralmente, acontece num signo. Então, a lua nova, por exemplo, acontece semana que vem, agora segunda-feira, no signo de Escorpião, porque o sol está em Escorpião. Quando a lua entrar em Escorpião e encontrar o sol em Escorpião, a gente começa uma lua nova. Opa, um novo ciclo.
lunar. Entendi. Então, Entendeu? para todo mundo que quer organizar a vida para começar um projeto, que a lua nova Maravilhoso. vai começar segunda-feira. Segunda-feira, gente. Então tá, segunda-feira começa a lua nova. Então é uma semana de lua nova. Depois vem a lua crescente, mais uma semana de lua crescente. Esses primeiros 15 dias é propício para projetos, para você começar as coisas. Crescimento. Crescimento. Daí depois começa a lua cheia, que já está no terceiro etapa do quarto, né? Do oposto. E depois começa a voltar e descer, que é a minguante. A Que lua vai mingua. ficando pequenininha. E dela vai enraizar. Então, primeiro é um processo mais introspecto, pra gente olhar o que funcionou nesse mês. Então tá, eu comecei minha dieta, Gra. Comecei minha dieta lá na lua nova. Segunda-feira é lua nova. Então, a partir de segunda-feira é o dia internacional da dieta, né? Toda segunda. Eu vou começar na próxima segunda eu começo. É o dia do começa, mas não acaba. Nunca acaba, é verdade. Então, assim, ó, vou começar uma dieta. Ok, vai então. Vai agora com essa lua nova. Busca fazer isso, né? Na lua cheia você vai ver o resultado. Na lua cheia aparece o resultado. Opa, emagreci 1 quilo, cara. Nossa, deu resultado. Olha, parece que eu tô ganhando um pouquinho mais de músculo aqui. Olha, minha alimentação realmente melhorou. Eu consegui adaptar aqui um novo hábito alimentar. Ou não, tipo, ainda tô com dificuldade, Grazi, aqui de mudar esse hábito. E aí na lua minguante a gente vai ver o que deu certo e o que não deu certo e vai começar de novo depois na lua nova. Então assim, na lua minguante, vamos se recolher um pouquinho e vamos fazer um momento mais introspecto, olhar pra dentro e o que deu certo, o que não deu certo, quais os ajustes que eu preciso fazer, né? Por que não tá dando certo essa minha dieta, por que tá dando certo? Isso vale para uma dieta, isso vale para um relacionamento, isso vale lá num ciclo que você tá vivendo no seu trabalho, no seu dia a dia. Qualquer questão, com amigos, com família, com filhos. A gente está o tempo todo vivendo processos. Sim. Né? Então, sempre... Só que aí a gente pode ainda especificar ainda mais esse ciclo. Que aí é onde entra o meu trabalho, que é mais específico. Por exemplo, a lua nova, agora de segunda-feira, ela acontece em Escorpião. Certo? No meu mapa, eu tenho Escorpião numa área da minha vida. Porque o mapa ele tem 12 áreas, 12 casas. Cada casa fala de um assunto. Na minha, vamos supor que no teu mapa, Escorpião fala de dinheiro. Ok? Sim. Tu tá na área que fala de dinheiro. Tem uma área, tem algumas áreas ali no mapa que falam de dinheiro. Então, é um bom momento para tu iniciar algum projeto que te traga um pouquinho mais de prosperidade. Ou uma organização financeira. Eu tenho Escorpião agora na minha casa, sei lá, da minha casa 2, que é a casa do dinheiro, por exemplo. Eu vou aproveitar essa lua nova. Isso é muito específico, gente. Então, isso que eu tô falando já é uma astrologia um pouco mais avançada. Por isso que é importante você conhecer seu mapa. Porque você sabe em que signo que você tem ali, onde estão acontecendo os trânsitos. Você pode ir se percebendo, mas a lua hoje tá, sei lá, em Libra. Nossa, como eu tô falante. Nossa, a lua em Escorpião, eu já fico um pouco mais da minha. Porque Escorpião gosta de um pouco mais de privacidade. Então a gente vai sentindo essa energia, sabe? Então você consegue aproveitar melhor o ciclo. De repente para outra pessoa, de repente para mim, por exemplo, sei lá, eu tenho Escorpião na casa 7, que é a casa dos relacionamentos. Então é um bom momento de eu começar parcerias nessa lua nova na próxima semana. Opa, se tá na minha casa de relacionamento, de parceria, quem sabe eu não começo a fazer uma nova parceria aqui, faço um pouco mais de networking, faço um pouco mais de interação social, conheço mais pessoas. Então é assim que a gente vai estudando os ciclos para cada um, individualmente, porque o mapa ele é personalizado, os trânsitos são personalizados. Imagina se eu consigo personalizar isso, uma lua nova, uma lua... Imagina os outros planetas. Então todos os planetas eles estão se movimentando em cima do seu mapa e é essa leitura que eu faço. Olha, a lua tá aqui, agora pode acontecer isso, aproveita esse período para isso. Então é muito mais abrangente, muito mais personalizado para cada um. Mas, para começar, porque às vezes pra gente não dificultar, né? Tá, Gra, eu quero começar, eu não entendo nada de astrologia. Então agora, semana que vem, é uma lua nova, comece algo novo na sua vida, vai dando crescimento lá na lua crescente e veja o que vai acontecer. Isso é se auto-perceber. O que é autoconhecer? O que é auto... Exato. Eu digo sempre que eu sou a cientista da Grazi, eu sou a minha cientista. Eu também. Eu sou minha cobaia, eu sou meu projeto. Eu faço um teste comigo. Exato. Não é? Eu tô fazendo um teste agora bem interessante. Eu sempre fui atleta. Testando. Sempre fiz exercício desde jovem. E sempre olhava o pessoal do halterofiliza
Eu falei, não sei o que. Eu falei, se eu quiser eu faço. E ia meia boca e parava. Daí eu falei assim, por que que eu não... Eu sei que eu posso, eu sei como fazer, e por que que eu nunca cheguei lá? Daí eu pensei comigo quando eu entrei nos 70 dias. Eu falei assim, não, eu vou chegar lá agora. E dentro desse processo, todo dia que eu vou, eu faço musculação. Você não tem ideia o quanto é difícil chegar lá. Claro que é. Só que eu achava que era só fazer aquilo. Exato. Não é. Não é, tem que ter técnica. Ah, mas é técnica, é sono, é alimentação, sabe? Então tem todos uns fatores que você pode fazer. São N fatores que interferem, né? É. Então, se você não fizer tal exercício, não vai atrofiar tal músculo. Então, você tem que acabar dominando esse conhecimento para poder fazer essas coisas também. Exatamente. E é bem interessante que é um alto desafio, que é você contra você, não tem mais ninguém contra você. E a vida é eu contra eu, tu contra tu. Porque é a gente o tempo todo com a gente. Vou, não vou, faço, não faço. Não é? Sai da cama, não sai. Exato. A primeira vitória que a gente tem todo dia é quando a gente levanta da cama e vai fazer o que tem que fazer. É a primeira vitória do dia, né? Então, é um processo de experiência de si próprio. É se permitir, mas né, alguns alguns processos. processos. Mas como a pessoa consegue descobrir isso? Como é difícil, né? Eu fico pensando, eu conseguia muito cedo, sabe? Porque eu buscava sempre, e eu sou muito observador do ambiente, do mundo, das pessoas, e sempre vejo o que é bom eu pego pra mim, o que é ruim eu jogo fora, e tento me moldar para tentar me tornar um ser humano melhor, uma pessoa melhor, um marido melhor, um filho melhor, um amigo melhor, um profissional melhor, todo dia, sabe, tirando as coisas ruins de lado e tentando me lapidar para me tornar uma pessoa melhor, sabe? E isso eu consigo tentar me autoconhecer. Eu faço isso como teste Isso, e vou exato. auto me conhecendo para tentar modelar o Ricardo, né? É isso. E a gente vai se modelando através de outras pessoas, né? Sim. Que sim, inspiram a gente, né? E daí você pega, inspiração boa aquela lá. Então tal, igual eu falei pra você, né? Fazia tempo, eu sou cristão tal, mas eu não lia a palavra, não conhecia. Eu sabia uma coisa ou outra. Não, daí eu peguei e falei, eu fui lá e comprei. Falei, não, eu vou comprar. Falei, comprei a palavra, comecei a ler, olhei aqui, eu falei assim, cara, eu não acredito que isso que eu vivo tá aqui, há 2000 anos tá aqui, ninguém falou. Exatamente. É só ler, tá lá, 2000 anos tá escrito, ó, tá lá na Bíblia, só ler. Exatamente. E daí as pessoas vai indo e não lê. Quantos outros conhecimentos que tem disponível para nós, como, por exemplo, o mapa astral da Grazi. Sim. É isso. Eu vivi isso na minha vida. Eu sempre fui muito estudiosa, eu sou super estudiosa, sempre fui nerd, CDF, tá, gente? Eu adoro estudar. Só que eu lia muito, eu tinha muito conhecimento. Essa bagagem toda que eu tenho é porque eu sempre estudei muito, sempre li muito. Eu faço muito curso, mas eu não conseguia botar em prática. Então eu vejo que muita gente reclama disso na internet, ali, até os meus próprios clientes. Pô, Grazi, eu leio um monte de coisa e eu não consigo colocar em prática. Eu tinha essa dificuldade. Porque a gente nunca acha que a gente tá preparado. Eu nunca achava que eu tava preparada. Não tô preparada pra sair desse relacionamento. Eu não tô preparada pra fazer uma transição de carreira. Eu não tô preparada pra sei lá, fazer uma dieta. Eu não tô preparada. A gente nunca se acha capaz daquilo. Então, e aí é que vem a mudança, a transformação. Quando eu dei o primeiro passo e depois a vida foi abrindo, aí o como tá aqui, o como foi aparecendo, aí tu dá o segundo passo, aparece mais um pouco do caminho. É como se cada vez que tu desse um passo aparecesse 50 metros. Tu só vê 50 metros. Quando tu consegue dar um outro passo, agora tu vê mais 50 que tava mais pra frente que tu não tava vendo. Tem sempre uma neblina lá na frente. Mas aqui a 50 metros eu tô vendo, né? Então, mudou a minha vida o quê? Ação. Sair da parte intelectual, sair da parte só de ler e de estudar. Vamos pra prática. Eu tô fazendo mentoria, agora comecei mentoria. Fui pra prática. E teve um cliente meu que me deu um empurrão. Porque eu tava lá na minha zona de conforto, fazendo meus mapas. Eu faço mapas há praticamente 6, 7 anos. Sou uma especialista nisso. Meu mapa é diferente, todo mundo que faz, busca, minha agenda tá sempre lotada, porque eu sou realmente muito boa no que eu faço ali, né? Então eu tenho autoconfiança nisso. Só que eu tava na minha zona de conforto. E deles, Grazi, vem, me explica aqui, faz uma mentoria comigo. Vamos sentar junto, vamos conversar sobre o meu mapa.
E ele me empurrou tanto que eu disse, pô, tá na... E eu conheço meus ciclos. Eu sei que eu tô vivendo um ciclo muito bom para estudos, para cursos, para mentorias. Eu disse, claro, ele tá me cutucando agora, apareceu esse evento porque tá na hora de aparecer isso para mim, eu tô vendo esse ciclo acontecendo aqui em cima do meu mapa, eu vou aproveitar, por isso que eu tô consciente, então eu vou aproveitar essa oportunidade. Eu tava consciente, e ele tem a energia desse planeta que tá perto do meu sol, eu disse, cara, vamos lá. Comecei a dar mentoria, tô amando todo esse processo, mas eu tive que dar o passo, só que tu acha que eu não tinha medo? A gente tem medo de dar o passo pra coisa Muito nova. medo. A gente tem muito medo. Eu tava morrendo de medo. Tipo, cara, e se eu, é começo aqui. Só que esse medo que eu tenho hoje é muito menor do que um medo que eu tinha 10 anos atrás. Aquela Grazi que tu perguntou há 10 anos atrás. Aquela Grazi pra dar um passo há 10 anos atrás, era morte. Parecia que eu ia morrer. Não daria. Vou morrer, Ricardo. Não consigo. Então, assim, ó. Eu fui agora, mas é aquele medinho, assim, sabe, de adrenalina, que tipo, ok, vamos pra uma coisa nova, tu é capaz de fazer isso, ele tá te pedindo isso porque tu é capaz, tu sabe que tu é capaz, tu tá vendo no teu ciclo aqui em cima do teu mapa que é um momento bom pra isso, vai pra isso. E aí, a minha vida se transformou quando? Quando eu comecei a agir mais, não só ficar no intelecto. Isso aqui é uma atitude. Eu posso falar às pessoas, porque hoje a gente vê muito na internet, muitas frases de efeito, tudo muito bonito, mas na atitude, porque a palavra tem poder. Imagina uma atitude. Então essa foi minha atitude. Pô, ele me convidou, ele foi generoso, porque tu foi generoso primeiro. Tu me convidou, Grazi, vamos lá. Conversar sobre astrologia, vamos bater um papo, vamos falar para as pessoas de astrologia. Eu disse, cara, eu preciso ser generosa com ele de volta. Eu preciso ter uma atitude, eu não posso só ir lá e ficar falando, as pessoas têm que ser boas, as pessoas têm que ser generosas. Não, eu tenho que provar isso através de uma atitude minha. Entende? E eu acho que é aí que a vida muda. Quando a gente tem atitude. Eu vi uma matéria numa mentoria também. Que eu vou comer outro. Não, é pra você. Ele falou o seguinte, Grazi, quando a gente vai acumulando muito, a gente vira obeso intelectual. Porque você não tira de dentro de você todo aquele conhecimento que as pessoas precisam. E esse é o grande X da questão. É disso que a gente está falando, né? De você partilhar, doar o teu conhecimento, de você ser generoso com o próximo, você dar o primeiro passo, você sair da zona de conforto. Porque quando você saiu da zona de conforto e começou a dar a mentoria, o que acontece? Todo esse conhecimento que você adquiriu nesses anos todos, que tornou você essa especialista, você estava guardado, você não dava para ninguém. Exato. Isso é importante, é você partilhar isso. E toda vez que você aprende algo e partilha, igual eu falei, eu aprendi tal coisa, e daí eu fui falar, daí você falou, estava errado uma parte, daí eu reafirmei. Então eu entendi que primeiro é a nova, depois é a crescente, depois é a cheia e depois é a minguante. Nunca mais esquece. Eu memorizei o ciclo dela, sabe? Legal. Porque eu vi as luas, eu falei, mas como que é o ciclo dela? Sim, sempre que começa como? É algo novo. Então, novo, começou. Então, beleza, é nova. Daí, quando dá o primeiro passo, o que acontece? Cresceu? Então vai crescer. Se ele deu o primeiro passo e cresceu, ele vai ficar como? Vai ficar cheio. E depois que ele ficar cheio, ele tem que puxar, né? Daí ele mingua. Daí ele vai para minguante. Então eu entendi esse processo. Foi bem interessante como você foi didática nisso e você trouxe, porque sempre eu ficava pensando, nunca fiz um link e hoje você virou a minha chave. Que bom, fico feliz. E é bacana isso. Claro que porque é um partilhar. Claro. E às vezes eu não me sentia pronta. É aquilo que a gente fica sempre se preparando. Tô sempre me preparando, não me sinto pronta. Aí tem que vir alguém te dar um empurrão, né? E a gente vive esses ciclos o tempo todo da nossa vida, se a gente parar pra pensar. A gente começa com um projeto novo, daqui a pouco começa, daqui a pouco cresce, daqui a pouco... Então, às vezes são ciclos mais longos, não só lunares. Às vezes são ciclos de eclipses, por exemplo, que a gente estava falando sobre eclipse, tu me perguntou sobre eclipse. Os eclipses, eles têm um efeito aí de 6 a 1 ano. 6 meses a 1 ano de efeito. A Lua, ela tem um ciclo lunar mensal, então ela tem essas previsões mensais. Quando eu vou estudar um efeito de um eclipse em cima do teu mapa, por exemplo, para ti, para tua vida, como que vai impactar a tua vida aquele eclipse, esse efeito de eclipse ele é geralmente para 6 meses a 1 ano, dependendo ali do eclipse, né? Então, esses ciclos acontecem na nossa vida. E autoconhecimento o que é? É autopercepção. Opa,
tá acontecendo. Por que que eu fui para isso? Porque eu poderia não ter ido. Eu poderia não ter tomado a decisão, não, eu não vou fazer essa mentoria. Só que eu estava consciente, eu olhei pro meu mapa, eu sabia os trânsitos que estavam acontecendo, eu sabia o que estava rolando, né? Eu já me sinto muito mais preparada. E aí eu fui. Eu disse, não, eu vou embarcar nessa porque é o momento. Se eu perder essa oportunidade agora, eu não faço mais. Tanto é que agora eu me sinto muito mais preparada e vejo os ciclos também no meu mapa que eu posso lançar um curso. Então eu pretendo lançar um curso de astrologia, provavelmente o ano que, pelos meus ciclos que eu vou vendo no meu mapa, provavelmente vai sair o ano que vem, né? E aí veio uma amiga, muito amiga minha, quando eu coloquei ali, comecei a fazer mentoria, comecei a botar nas stories, ela disse, pô, já falo pra te fazer mentoria, pra dar aula faz tanto tempo, faz anos. Ainda bem que você começou! Pô. E aí eu disse, mas eu não me sentia preparada. Olha como são as coisas. Eu não me sentia preparada, eu não tava pronta. É como tu colher uma fruta verde da árvore. Eu não ia render da mesma forma, eu ia estar insegura. Agora eu me sinto pronta. Agora eu já passei por tudo que eu tinha que trilhar com os mapas, já fiz mais de 600 mapas. Eu tenho um know-how e tenho uma autoridade muito grande ali no Instagram. Então, agora eu posso, me sinto segura para me aventurar por novos campos, né? E eu sinto isso às vezes. Eu fiz uma mentoria ali, uma delas falou, Grazi, eu sei tudo de astrologia. Esses dias eu fiz uma postagem, as pessoas gostaram, mas eu não me sinto segura para fazer o primeiro mapa. Eu não me sinto segura. E aí eu disse pra ela, quando eu fui fazer meu primeiro mapa, eu também não me sentia segura. Era o meu primeiro mapa astral da vida. Se eu falar alguma coisa errada pra essa pessoa, meu Deus do céu, errado ainda. né? Então tu fica, a gente sempre tem um receio, sempre tem um medo ali por trás de tudo que é novo. Mas se a gente não tiver ação, atitude, não vai mudar a vida. Daí é onde a gente se torna obeso intelectual. Não é? É. A gente falou da Lua e daí a gente tinha falado antes também, você falou do eclipse, mas a gente tinha falado também do zodíaco em volta da Terra. Eu acho que alguma coisa assim que nós falamos, eu não lembro direito. Você falou que tem todos os signos estão em volta da... Isso. É isso? Isso. Ao redor do planeta Terra existe o que a gente conhece como zodíaco. No popular, zodíacos são os signos, né? Ali são previsão. Não. Existe uma linha imaginária ao redor do globo terrestre, conhecida como zodíaco. Nesse zodíaco, a gente tem ali, então, os 12 arquétipos, os 12 signos, ok? Por isso que, por exemplo, o nome do trópico de Capricórnio tem a ver com signo. Trópico de Câncer, da onde vem o nome Trópico de Câncer? Trópico de Capricórnio. A gente tem constelações, a gente tem a constelação de Escorpião, constelação de Câncer, constelação de, sei lá, Touro. Então tem e aí todo esse movimento aparente que Sol, Lua vão fazendo e vão passando por esse zodíaco é essa correspondência do que vai acontecendo nas nossas vidas. Como eu falei, eu sei que eu tô com um ciclo bom para fazer curso, por isso que eu fui lá fazer o curso do Strider. Sei que tá um período bom para de repente lançar um curso ou lançar uma mentoria como eu tô lançando. Por quê? Porque eu tô vendo o que tá acontecendo no meu mapa ao redor desse zodíaco, né? Então, um astrólogo, nem todo astrólogo estuda isso, mas ao meu ver, todo astrólogo deveria compreender muito, e no meu curso eu vou falar disso, de mecânica celeste. Um astrólogo que não entende de mecânica celeste, ele nem sabe direito como que funciona a astrologia. Então eu preciso entender que existe um zodíaco, latitude, longitude, que o Sol não tem latitude, o Sol só tem longitude. Eu preciso entender movimento do Sol, eclíptica do Sol. Eu preciso entender que o mapa, por exemplo, o mapa ele é a Terra, ele é um mapa mundi. Ele é o mapa ali, ele é o planeta Terra. Por isso que ele é redondinho ali. A gente está no centro do mapa, quando eu faço o mapa, né? Que ele é redondinho assim, né? O Pedro ia tentar mostrar, né, Pedro? Não dá, né? Deixa eu falar uma coisa aqui antes de você concluir. A gente falou sobre o nascimento do Sol. Lembra que eu falei leste e tal? Você falou assim, não, o Sol, ele nunca sai do lugar. Sim, porque a Terra que gira. A gente tem a sensação, né? A de Terra que gira. o Sol está no leste indo para o oeste. Sim. Né? E daí não, é a Terra que está girando e o Sol está no mesmo lugar. Exatamente. Na verdade, quando eu vejo o Sol nascendo, é um movimento que a Terra está fazendo. Aí o Sol está nascendo. Mas na verdade o Sol está parado aqui. É a Terra que vai mexendo. Quando eu vejo ele no oeste, ele está se pondo, porque a Terra está girando. Ela gira em torno de si mesma e ao redor do Sol. Ela tem um movimento de translação e de rotação. Então ela vai fazendo assim ao redor do Sol, né? Então ela vai girando assim, né?
Então a gente tem a impressão de que o Sol se mexe, mas é a Terra. Por isso que na astrologia a gente chama de movimento aparente, porque parece que é o Sol que está se movendo ali no zodíaco, mas não é. É a Terra que está o tempo todo se mexendo, né? Então ali no mapa, por exemplo, o ascendente ali é onde o Sol nasce, é o leste, né? E aquela Entende? situação dos graus que você falou para mim, que são 30 graus a cada... Isso, então nesse zodíaco que tem ao redor da Terra, esse zodíaco que é, na verdade, invisível, a gente não vê, né, gente? Ele é... Perdi o nome aqui agora, mas enfim, ele não existe fisicamente, tá? Eles são pontos. É uma linha imaginária. Isso, imaginário, isso. Cada signo tem 30 graus, certo? Sim. A gente tem 12 signos, 360 graus, que é o que a Terra tem, né? Então, por exemplo, o Sol, ele anda 1 grau por dia. Então, ó, quando ele entra em Escorpião, ele entrou em Escorpião agora. Foi semana passada. Lembra que tu leu sobre Sol e Escorpião, que eu tinha botado ali? Li. Ele entrou em Sol de Escorpião semana passada. Ele entrou a 0 graus. Quando ele saiu de Libra, ele estava 29 graus de Libra, porque tem uma sequência lógica, não muda essa sequência. Áries, Touro, Gêmeos, nunca vai mudar. Então o Sol vai caminhando ali. Saiu de 29 graus de Libra, ele entra a 0 grau de Escorpião. 1 grau de Escorpião. 2 graus de Escorpião. Cada dia é 1 grau. 3 graus de Escorpião. Por isso que todos os escorpianos nasceram em novembro, porque é sempre quando o Sol está em Escorpião. O Sol sempre está em Escorpião em novembro. Por isso que em novembro são a temporada dos escorpianos. E ele vai se mexendo. 1 grau toda a vida ali no zodíaco. Aí quando ele entra depois de Escorpião é Sagitário. Então em dezembro vem o mês dos sagitarianos. Porque é o movimento do Sol no zodíaco. Pelos graus. A Lua, ela se movimenta super rápido. O que o Sol leva 1 mês para fazer, por exemplo, os 30, a Lua ela leva ela anda 15 graus, praticamente, muito rápida, ela é muito rápida. Entende? Entendi. Então cada planeta ele tem uma velocidade ali dos graus, né? Esses graus são importantes quando a gente vai aprofundando na astrologia para fazer previsão por causa dos aspectos. Então eles vão se mexendo no céu, eles vão fazer aspectos com o meu mapa, com os planetas do meu mapa. Esses aspectos que me mostram os eventos que podem acontecer. Por exemplo, o que está pegando ali do meu mapa, por exemplo, eu tenho Sol a 10 graus de Touro no meu mapa. Certo. Eu sou taurina, eu tenho Sol em Touro, ele está a 10 graus de Touro, certo? Hoje, em movimento no céu, Júpiter está em Touro. Júpiter leva 12 anos para percorrer, então ele leva praticamente 1 ano em cada signo, ele fica. Então ele entrou em Touro. Quando ele se aproximou do meu Sol, a 10 graus, ele foi andando. 1, 2, ali em Touro, né? Quando ele chegou a 10 graus de Touro, todo esse movimento começou. Porque Júpiter colou no meu Sol. E Júpiter, dentro da astrologia, é um arquétipo, é um planeta, é uma energia que fala de cursos, mentorias, professores, viagens, expansão. Então eu sabia que nesse momento Júpiter, que é um arquétipo que fala, um planeta que fala desses temas, estava em cima do meu Sol e eu precisava aproveitar isso de alguma forma. Então isso é estar consciente. Pô, quando ele começou, Grazi, me dá uma mentoria. Pô, eu tô com Júpiter aqui, eu sei que tá um ciclo benéfico para isso, entende? Então, claro, pode se manifestar de N formas, cada mapa é um mapa, para mim vai se manifestar de uma forma porque tem a promessa ali do meu mapa. Sim, você entendeu não vai fugir que daquele a mensagem mapa. chegou. Exato, é isso, é estar ligado na mensagem que vai chegar, através de quem? Dos planetas. Porque é importante dizer, o planeta ele não causa nada, gente. Ele não vai chegar ali em cima do meu Sol e vai causar alguma coisa, não é isso? Ele traz um potencial de manifestação daqueles assuntos dele. Cada planeta tem um assunto. Vênus é amor, é dinheiro, Júpiter é mestres, é cursos, é mentorias, sei lá, cada planeta tem os seus temas, né? Mas ele não vai causar nada. Os planetas eles não ficam jogando raio lá de cima e vai causar tal coisa. Eu falo que não tem causalidade, eles não causam nada. Eles apenas indicam o que está rolando dentro de você. Isso é lei da correspondência, é uma lei universal, lei da correspondência. O que está rolando dentro de você? Que esse planeta está mostrando ali que está se manifestando na sua vida. Então, olha só, quando Júpiter tocou o meu Sol, eu me senti preparada. Porque estava rolando isso já dentro. Eu já vinha plantando essas sementinhas para, em algum momento, lançar o meu curso, ou uma mentoria, ou passar, como tu fala, ser generosa e passar esse conhecimento. Eu sou uma pessoa generosa, mas eu ainda não me sentia pronta para isso.
Entende? E aí vem um ciclo e diz, vai, ó, agora estás pronto. Estás pronto ou não estás pronto? Ele estava me testando ali, estava dizendo, estás pronto ou não estás pronto? Eu vi um conceito sobre isso que fala, a gente às vezes não acredita que é merecedor. Também, tem questão de merecimento por trás, sempre tem. É igual sempre você tem. falou, né, de antes, que vem da sua infância, de não sei Exatamente. o quê. Tem várias eu coisas, tive que né? trabalhar muito merecimento. Muito no meu processo. Muito. Uma cura muito grande nesse processo todo. Daí a gente Ok, eu sou digna. eu sou digna. Eu sou digna, eu sou merecedora. Ok, eu estou pronta aqui. Tá na hora mesmo, né? Tem uma frase que fala que o que me leva para o próximo nível não é o que me mantém no próximo nível. É isso. Nossa, muito Bacana, bom. né? Nossa, muito bom. Faz uma Muito bom. reflexão. Nossa, total aqui, ó. Uhum. Nossa, caiu uma ficha aqui agora. Que bom. É verdade, é verdade. Isso tá me levando, mas não vai me manter lá. É. Né? Daí A gente precisa ir acessando outras consciências, né? Mais elevadas, né? eu fico buscando informações, Informações né? mais Vendo elevadas. vídeo, essa coisa, igual eu te mostrei do pastor dali aquela hora e tal. Adoro ele. Se um dia você me ouvir, David Leonard, você é o cara. Ele gosta. Enfim. Eu tenho tanta pergunta aqui que eu anotei, e você Bora, também bora. anotou, né? Rapaz do céu, você sabe que sem olhar as perguntas eu perguntei pra você? É, porque também a gente conversou tanto, né? Antes a gente foi conversando mais, Grazi, posso perguntar isso? Não posso? Como que é isso? Como que não é? Esse assunto realmente é astrologia ou não é, né? Que loucura! A gente já tinha falado tanto, né, Ricardo? A gente já tinha conversado tanto. Não, a gente ficou conversando, eu fiquei fazendo meus rascunhos aqui, né? E daí a gente foi falando, fala uma coisa ou outra. Daí eu fiquei olhando as perguntas aqui, as curiosidades mais específicas, falando do teu curso, falando da lua, falando e fala. Agora é uma curiosidade, por que a eclipse deixa tudo escuro aqui? Tem eclipse, né? Que Sim, deixa depende escura. do eclipse, sim. Porque a lua, ela tampa a luz solar, ela passa na frente, né? Ela passa entre a Terra e o Sol. E aí ela. Aqui tá a Terra, né? Isso aqui é a Terra, né? Vamos supor. A lua, ela vem aqui, ó. Não é que ela tá aqui, né? Ela passa na frente, porque a lua tá sempre girando aqui. Sim, então ela passou na frente, alinhou. Sempre que tem um alinhamento aqui, ok? Junto com um ponto dentro da astrologia que é conhecido como nó do norte, nó do sul. São pontos matemáticos, são calculados, eles não são físicos como um planeta. Se eles estiverem alinhados com esse nó do norte, com esse nó do sul, tem eclipse. Porque todo mês alinha. Vai chegar uma hora que a lua vai passar aqui e ela vai passa alinhar. toda hora, né? Exato, vai alinhar. Exatamente. Então todo mês tem alinhamento. Só que eclipse só acontece quando esses dois pontos, dentro da astrologia, dentro da astronomia, eles também são pontos astronômicos, eles estão também nesse alinhamento. Aí acontece o eclipse. Porque eles estão juntos ali, ok? Então eles também interferem nesse alinhamento. Aí a lua passa e tampa. E é uma curiosidade popular, né? Que daí o dia vira noite, Vira né? noite, sim. E aí a pineal, aquilo que a gente conversou, né? A pineal já Você é sabe regulada. que eu entrevistei aqui um advogado, que é meu amigo, e ele veio contar a história dele, né? Que a infância dele foi muito difícil. Então ele era catador de reciclado aqui em Curitiba. E daí ele não foi para a escola, ficou a vida assim, e com 17 anos foi alfabetizado. E daí depois começou a vida dele, hoje ele é advogado, tá na mentoria com a gente, correndo, fazendo atrás. Um grande abraço ao Edivaldo. O vídeo dele no nosso canal já bateu 22 mil visualizações, hein? Uau! Obrigado a todos aí por prestigiar. Muito bom. Muito bom. E ele me contou uma coisa sobre isso. Eu não tinha parado. Ele falou, sabe, Ricardo, eu ficava às vezes parado numa sombra, ou no final do dia a gente colocava o carrinho e ficava descansando, eu ficava olhando os passarinhos. Ele falou assim, eu nunca entendia porque o passarinho, ele tinha a garrinha dele e ele dormia e não caía. Eu falei, cara, você pensava isso? Eu falei, eu ficava pensando, né? Daí ele explicou o porquê, né? Porque enquanto a gente tá aqui com a mão aberta e se a gente quiser pegar alguma coisa a gente tem que fechar a mão, o passarinho é o contrário, né? Ele fica sempre de mão fechada, se precisa de alguma coisa ele tem que abrir. Né? E daí ele falou assim que tem ele falou assim que à noite, hora que o sol começa a baixar, essa glândula que você falou ele tem. Os animais também têm. Ele vai se recolher
e a hora que amanhece o dia, os passarinhos Isso. acordam Isso. ele e já vai. Isso. Ele Tudo é não, pela ele não pineal. sabe se é dia ou noite. Nós que criamos essa definição, Sim. ficamos acordados Sim, mais. sim. Não, passarinho não. Passarinho sabe que aquilo é aquilo. Ele simplesmente seguia intuitivamente né? Até as migrações. Quando um pássaro ele faz uma migração, é tudo pela pineal. Ele sabe que ele tem que migrar para o sul, por exemplo. Porque ele sabe que, de certa forma, o céu está numa disposição que ele precisa fazer a migração. Então, tudo é pela pineal. O ser humano também seguia pela pineal, a gente só não tem consciência disso. Agora eu estou trazendo consciência aqui. Tipo, gente, a gente seguia pela pineal, os animais têm, a gente tem. Então, na verdade, é uma certa consciência que a gente vai trazendo de assuntos, às vezes, mais tabus, ou que não chega, às vezes, nas pessoas. Por isso que é legal a gente estar falando sobre isso. É ótimo. Porque vai trazendo assuntos diferentes aqui, né? E, enfim, a gente vai entrando em assuntos, às vezes, não tão abordados, não tão falados. A própria Lu que tu perguntou. O nosso corpo, ele é formado por 70% de água. Sabia disso? Eu não sabia a porcentagem, eu sei que é muita 70% coisa. de água, tá? Eu achava que era até mais. 70% de água. Imagina, a lua, quando ela vai lá, lua nova, lua crescente, lua cheia, maré cheia, certo? Certo. Se a lua mexe Com a água. com o oceano, com a água, ela também mexe com as nossas emoções. Nós somos 70% de água. Sim. Por isso que também a gente é muito guiado por esses ciclos lunares, por todos esses ciclos planetários. Por isso que é legal a gente estar sempre se auto-observando através desses ciclos. Nós fazemos parte do todo, né? Exatamente. Você sabe que o projeto é sabedoria e quanta sabedoria você trouxe aqui, né? Uau! Nossa, que maravilha, aprendi né? muito contigo. Foi muito bacana. Muito bom. Me diz uma coisa, antes de terminar, e Vamos a lá. gente sempre pergunta pro pessoal o seguinte: você deve ter alguma sabedoria de vida bacana ou algum ensinamento que você aprendeu ao longo da tua vida que às vezes você fala para alguma pessoa que você gosta, ou às vezes você reflete sobre isso. O que você poderia deixar de mensagem sobre algum ensinamento que poderia partilhar com a pessoa, doar, e que você faria com alguém que você já fez? Tem tantas, eu sei. Tem bastante. E a gente especificamente fica, agora qualquer aqui, coisa buscar um. que você imagina que acha que seria importante para as pessoas, sabe? Dar o primeiro passo, por exemplo. Você que tem que encontrar o teu caminho, que você está buscando uma mudança de vida, ou está querendo se encontrar, ou você está com uma dificuldade. Se você deseja mesmo, de verdade, que a sua vida mude de alguma forma, em alguma área, a jornada sempre vai ser para dentro. Nunca vai ser fora. Fora você vai correr o mundo, você vai viajar, você vai buscar fora, você vai buscar nos objetos fora, você vai buscar nos relacionamentos. Mas um dia, se isso for para você, se você estiver aberto a isso, você vai descobrir que a grande viagem mesmo é para dentro. É para esse mundo interior que reflete o que está fora. Se a sua vida hoje não está legal em algum aspecto, é porque dentro não está legal em algum aspecto. A gente está sempre co-criando, refletindo o que está dentro da gente. Então, se você quer mudar a sua vida de alguma forma, se você deseja melhorar a sua vida de alguma forma, dê o primeiro passo, mas na sua própria direção. Não é um primeiro passo em direção afora, dá um passo para trás e olha para você e busca dentro de você as respostas. E aí, para isso, para a gente buscar inúmeras respostas, para lidar com situações tão difíceis às vezes que a gente vive, a gente tem N ferramentas, muitas ferramentas, né? Psicoterapia, mapa astral, sei lá, várias coisas, sei lá, meditação, hipnose. A gente tem tanta ferramenta hoje, né? Eu sou farmacêutica, então não fique se
apenas tentando remediar, porque o que a gente fica tentando fazer é remediar a vida. E quando eu tô com dor de cabeça, ok, eu vou lá, tô com uma dor no joelho, eu vou lá, tomo um Anador, vai passar. Mas aquela dor vai voltar. Aí eu tomo outro Anador, passou. Aquela dor vai voltar. O autoconhecimento é ir direto na raiz da dor, na causa da dor, e não ficar tomando só Anador, não ficar tomando só um remédio, não ficar só remediando a vida. Então eu diria que, como tu falou de músculo aquela hora da academia, o autoconhecimento é fortalecer os músculos emocionais e espirituais. A gente acaba, nesse processo todo, e eu sou prova disso, se fortalecendo interiormente. Eu hoje tenho mais recursos para lidar com algumas situações que antigamente eu não tinha. Então, quando tu me pergunta, aquela Grazi de 10 anos atrás, ela não tinha recurso. É aí que tá. Ela não tinha recurso para lidar com determinadas situações, crises, enfim. Hoje, essa Grazi, depois de passar por um processo de autotransformação, de autoconhecimento, astrologia, mapa astral, e isso nunca acaba, eu sei que vai ser para sempre, porque tu acaba gostando disso, eu tenho mais recurso emocional e principalmente espiritual, muito conectada sempre com Deus, para lidar com as oscilações da vida, com as dificuldades da vida. Então, o encontro maior é consigo mesmo. E sempre através do céu, através de Deus, através da consciência, através dessa inteligência infinita que guia todos nós. Eu tenho uma hashtag que eu sempre boto, que é um slogan que eu boto, que é somos todos o mesmo céu. Ou seja, somos todos um. Nós juntos formamos uma consciência. Eu e tu agora aqui, a gente está formando uma consciência. Eu e tu juntos aqui temos uma consciência. Mastermind. A gente está formando uma mastermind aqui, uma consciência. Se botar mais uma pessoa aqui, a gente tem uma outra mastermind, uma outra consciência. A humanidade está numa consciência hoje. Só que a consciência que a humanidade está hoje depende da consciência de cada um. Por isso é importante que cada um se ilumine. Que cada um vá cada vez mais ampliando. Eu tenho tanto ainda para ampliar, eu tenho tanto ainda para crescer, tem tanta gente aí que já está lá em cima da consciência. Por isso que é importante sempre dizer, ninguém é melhor que ninguém e ninguém é pior que ninguém, nesse sentido. Do autoconhecimento nunca, e nem por Deus, falando de Deus, né? Ninguém é melhor que ninguém é pior que ninguém. As pessoas só estão em níveis de consciência diferentes, em processos diferentes. Porque de repente uma pessoa que, como eu, já está, sei lá, 6, 7 anos, quase uma década de autoconhecimento, eu já tenho um certo nível de recurso emocional, espiritual, autoconsciência. Uma pessoa que vai começar agora, ela está começando agora. Agora que ela vai entender o que é autoconhecimento. Então ela está ainda num nível de camada de consciência um pouco mais baixo. Só que tem gente que já está lá em cima, se eu comparar. Por isso que é importante a gente não se comparar nesse processo todo. Marcos Stride sempre fala, né? Quem compara, para. Quem compara, para. Uhum. Por quê? Porque a gente sempre vai olhar para o palco do outro e comparar com os nossos bastidores. Esse que é o problema. Só que eu tenho o meu mapa, eu tenho as minhas origens, eu tenho a minha família. Eu vim de uma origem, de uma história que só eu tenho, só eu vivi. Então, nesse sentido, quanto mais pessoas... Imagina uma montanha, Ricardo. Isso é consciência. Então, imagina uma montanha que está todo mundo nesse processo de autoconhecimento subindo a sua montanha. Quem está em cima de quem está começando... Por exemplo, eu tô há 7 anos. Quem está começando, eu estou fazendo assim, ó, vem... Eu tô puxando pra cima, vem comigo. Só que tem alguém aqui em cima me puxando também. Então, na verdade é um processo. Por isso que somos todos o mesmo céu, somos todos um. Porque um vai puxando o outro para que cada um viva a sua vida da sua maneira, em que se sinta mais feliz, mas que se sinta mais preenchido internamente. Porque a questão é que todo mundo às vezes pode passar por um vazio existencial. Às vezes a gente sente um vazio existencial. Pô, mas é só isso? O que eu tô fazendo aqui? Eu tô perdido. Então, nesse processo, cada um ajuda o outro a subir a sua montanha, a botar a vela que tu falou, a iluminar aqui, cada um pega o seu girassol e ilumina, e cada um vai subir na sua montanha, porque cada um tem o seu processo espiritual, de desenvolvimento, de evolução espiritual. É isso pelo menos que eu acredito. As pessoas, elas são livres para acreditar no que elas quiserem. Mas a visão que eu tenho hoje de mundo
a gente está aqui para evoluir espiritualmente. Então, dê o primeiro passo, se permita conhecer um pouco mais do que às vezes não é tão falado, como astrologia, como outros tipos de terapias integrativas. Então, a gente se permite sair da ignorância, ou seja, de algo que a gente não conhece. E quando a gente tem um conhecimento, a gente então pode tomar uma decisão diferente. Porque agora eu vejo de uma outra perspectiva, um outro prisma. Acho que é essa a mensagem, não sei se Que ficou sabedoria bom. bonita. Uau. Uau. De dentro Muito bom. para fora. Foi, é sempre de dentro para fora. É muito forte, porque as pessoas têm que se curar para poder falar, têm que ganhar conhecimento para poder partilhar. Então é de dentro para fora. Como dizem, é disso que eu quero falar, é disso que a eu gente... amo falar. É. Que alegria ter você aqui. Uau, gostoso. eu adorei. Obrigado. Nossa. Foi muito bacana o nosso bate-papo. Eu acho que você ficou bem tranquila. Super, sabe? super à vontade. Amém, gente. que bom. E pra gente finalizar, eu quero que você faça um pitch do teu negócio de novo, né? Para ficar registrado, para você falar para as pessoas do seu projeto do ano que vem e falar também onde eles encontram você para fazer o mapa, né? Pode ficar à vontade, fazendo o Instagram, o site de novo. A gente vai deixar tudo cadastrado no YouTube. Maravilhoso. Então, se você sentiu aí a necessidade, uma vontade de conhecer um pouquinho mais do meu trabalho, um pouquinho mais de astrologia, de leitura de mapa astral, entra lá no meu Instagram, Grazi, com ZY, Antunes Astrologia. Manda uma mensagem no direct lá, que eu te respondo, a gente conversa e a gente tira todas as dúvidas e vamos fazer esse mapa astral para dar esse primeiro passo, né? Pode entrar no site também, queridaastrologia.com.br. Então você pode entrar lá, ver os mapas que eu tenho, os valores, pode mandar um e-mail se tiver interesse, vai cair direto no meu WhatsApp, eu respondo para você lá. E acho que é isso, né, Marcelo, Ricardo? Viu, Grazi? O Grazi, como que soletra? É 2Z ou 1Z? Não, Grazi é com Z, um Z só, Y. Então, Grazy Antunes Astrologia. Tá. Ok? Então lá eu sou sempre bem ativa no Instagram. E no o site qual é mesmo? Eu não entendi. Queridaastrologia.com.br. Porque quando eu comecei dentro da astrologia, eu queria um nome. Eu precisava de um nome. Sim. E aí eu botei Querida Astrologia. E aí com o tempo eu fui mudando para Grazi Antunes, fui pegando a minha própria marca pessoal, mas o site já estava, eu acabei deixando. O site está lá, com esse nome acabou ficando. Mas eu acabo usando hoje mais a minha marca pessoal mesmo e é o que eu uso ali mais no Instagram. Obrigado. Imagina, que delícia. Quero agradecer a todo mundo que partilhou esse momento com a gente e dizer que em Provérbios Salomão diz que a sabedoria ela é vizinha do conhecimento. E aonde tem conhecimento, tem sabedoria, experiência de vida. E o projeto Mentoria é isso. É entrevistar pessoas, conhecer vidas e dividir experiências. E hoje aqui nós fizemos isso. Dividimos uma grande experiência com a Grazi. Partilhamos um pouco aí da vida dela com todos, né? E entrevistamos essa pessoa maravilhosa que ela se apresentou para todos aqui. Quero agradecer a todos e em breve voltaremos com outra entrevista. Grande abraço, até mais, um beijo no coração de todo mundo. Obrigada, gente.